Então, hoje, para terminar o Layer 2, e vamos já ver como é que podemos depois falar entre VLANs. Já tínhamos visto como é que configurávamos tudo até começar a funcionar para conseguirmos comunicar entre dois computadores 3.4 ali. É 434. Já tínhamos visto como é que podemos comunicar entre VLANs, configurar tudo, portanto, criar as VLANs, pôr os portos nas VLANs, seja em modo Access ou em Trunk, se tiver mais do que uma VLAN. E depois de conseguirmos fazer isto, e vimos também como é que podíamos agregar links e fazer com que este link seja um porto em Layer 2 e, portanto, ou esteja em modo Access ou esteja em modo Trunk. E com isto conseguimos comunicar dentro da VLAN. Nunca falámos de uma coisa que está sempre a acontecer por baixo, que é haver um algoritmo que impeça haver loops. Portanto, nunca nos preocupámos com isso. Fazemos esta configuração toda e o que é que podemos ter no fim? Por exemplo, aqui, se isto pertencer tudo à mesma VLAN, se estes 4 portos pertencerem à mesma VLAN, imaginemos a VLAN 2, o que é que nós temos aqui? Temos um loop, certo? Sempre que aparecer aqui uma frame FFFF, ou mesmo que seja uma MAC address unicast, se for unknown, portanto, se eu não souber ainda onde é que está o porto, o que é que vai acontecer nesta frame? Vem para aqui, certo? Por acaso até é o único porto, mas se houvesse mais, também iria para todos os portos, menos aquele de onde veio. Quando chega aqui, o que é que acontece? É a mesma coisa. Vai para aqui. Quando vai para aqui, volta a aparecer aqui. Quando volta a aparecer aqui, volta a ir para aqui. Isto nunca mais para. Portanto, primeiro problema disto. Isto pode fazer uma coisa bastante má, que é broadcast storms. Isto nunca mais para. Portanto, está sempre a fazer a retransmissão dos broadcasts e dos unknown unicasts. E para além disso, para além deste problema, temos outro que é, reparem que quando apareceu aqui a frame a primeira vez, eu aprendi que o MAC address de origem era nesta porta. Ok? Por acaso aqui este exemplo, não é, ele só tem 2 portas, mas se isto tiver um loop, por exemplo, depois ela pode entrar depois aqui noutra porta, igual. E portanto eu vou ter inconsistências porque umas vezes vou estar a aprender que é este porto que tem aquele MAC address e a seguir aparece na mesma frame no outro sítio. E eu vou trocar para aquele porto que é ali agora só uma adresse, e depois se o meu volta-me a aparecer no outro lado. E portanto tenho este problema aqui também, que é a instabilidade da MAC Database. As broadcast storms, como é óbvio, vão encher isto de frames e muito rapidamente o link pode ficar cheio. Então tem que haver, não podem haver loops em Layer 2. Portanto, eu crio as VLANs, ponho os portos em VLANs e se aquela tecnologia fizer um loop, vou ter aqueles 3 problemas. Isto tem só a ver com a maneira como o bridging funciona que nós temos estado a ver. Como é que isto é evitado normalmente? Com um protocolo já muito antigo. Existem outras maneiras, mas isto é o que qualquer switch normal de uma rede de campus ou empresarial ou mesmo um switch que nós tenhamos em nossa casa vai estar a usar. Vai estar a usar o standard antigo. Existem umas coisas mais avançadas que nós não falamos aqui, por exemplo, existe uma coisa chamada Open Shop Spot Bridging, que basicamente é parecido com o booting, portanto agora nem nos vai fazer muito sentido estar a falar, depois de falarmos no OSPF faz mais sentido, porque na verdade o que é uma espécie de um protocolo link state, mas em vez de ser para routing com redes e desse sentido, é com MAC addresses. Com a diferença que quando eu estou a falar de MAC addresses não tenho redes. E, portanto, em vez de ter todos os IPs numa rede só numa entrada, tem cada máquina subtrada. Portanto, aquilo não escala para zonas muito grandes da rede, mas vai ter a mesma filosofia do protocolo de encaminhamento. Que não deixa de não ser fazer uma árvore. O que acontece no Spanning Tree? O Spanning Tree faz uma árvore em que escolhe um switch
como a raiz e depois faz a árvore dos caminhos mais curtos desse switch para todos os outros. Qual é a diferença para um protocolo de encaminhamento? É que num protocolo de encaminhamento cada nó faz a sua árvore e mete-se a ele como raiz. Vamos ver a diferença? E portanto eu tenho os caminhos mais curtos de todos para todos. Porque cada um faz a sua árvore e mete-se a ele como raiz. No spanning tree a árvore é igual para todos. E só há uma raiz. O que quer dizer que, muito bem, vão me livrar dos loops, mas, por exemplo, muitas vezes não vão ter um caminho mais curto que depois nós. Tem sempre um caminho mais curto para a raiz. Mas se estiver a falar entre dois nós que não são a raiz, posso estar a medir um caminho mais curto. Okay? Já vamos ver aqui exemplos. E até no próprio caso do trabalho. Naqueles 4 switches cá em baixo, no primeiro cenário, estão em Layer 2 e tem aquele 8. Pelo menos o 8, mas até podem... Né? Tem pelo menos aqui este loop. Assim. Ok? Mas, se puserem este link aqui, lá são 2 links, mas estão agregados, é como se fosse um. Mas, se tiverem este em Layer 2, ainda tem aqui mais loops. Certo? Mas mesmo pensando só neste, mesmo pensando aqui, isto de acordo com o sítio onde eu ponho a root bridge, por exemplo, imagina que eu ponho uma raiz aqui. Okay? Se eu puser a raiz aqui, este vai ser a root bridge. O que quer dizer que os meus caminhos mais curtos vão ser para este. Se olharmos aqui para esta figura mais simples, o porto que é bloqueado, eu elejo uma root bridge, os portos que vão para a root bridge estão sempre a funcionar, ou seja, não é aqui que eu vou parar o loop. Porque aquilo é a raiz, certo? E depois, nas outras todas, normalmente o porto que está mais perto da raiz fica a funcionar, o outro que faz o loop é cortado. Que é o caso aqui neste muito simples. Portanto, por acaso aqui ambos estão à mesma distância. Estão a ver? Não em termos de ops, mas este link é mais rápido do que este. Portanto, vai ter um peso mais baixo em termos do caminho mais curto. E, portanto, ele vai escolher este, porque ele vai considerar que este porto A está mais perto da raiz do que este porto B. Porquê é que ele considera que este está mais perto? Porque a largura de banda é maior daquele link. Na verdade, ele só tem um link em cada lado. E então vai cortar o outro porto. Por exemplo, aqui, se forem todos com a mesma largura de banda, se esta for a root bridge, quer dizer que este e este vão sempre a funcionar. O que quer dizer que vai ser um link destes que é cortado aqui. Porquê? Porque este aqui tem 2 ops e aqui tem 2 ops, certo? Mesmo peso, ele vai ter que desempatar de alguma maneira e, portanto, ou vai cortar este ou vai cortar este. Okay? Cortando isto, agora imaginem um cenário engraçado. Se eu corto este, eu tenho aqui utilizadores pendurados, certo? Na VLAN 2 e lá no nosso caso até temos aqui uma VLAN 3 que pode ser a mesma spanning tree ou não, já lá vamos ver. Mas agora para já é a mesma spanning tree para todos. Agora imagina, então vamos esquecer, vamos só pensar na VLAN 2. A VLAN 2 quando quer ir para a internet tem que ir aqui para aqueles routers de cima, para sair lá para cima. E portanto tem que ir até a um destes aqui que há de ser a gateway. Também já vamos ver nesta aula o que é isso de ser a gateway. Já falámos no ar, a gateway é alguém que tem um IP da minha rede e que está acessível em Layer 2, ou seja, eu consigo lá chegar com uma frame FFFF, ou seja, eu tenho um caminho na minha VLAN com links na minha VLAN, portos na minha VLAN até chegar lá. E depois esse sabe então saltar para fora da VLAN. E sabe ir para outras redes. Agora imaginemos que essa gateway está aqui. Sempre que eu quero ir para a internet, eu preciso chegar aqui. E não há problema nenhum com o ARP, porque quando eu enviar o ARP à procura de uma MAC address desta, o ARP vai por aqui, que é daquela VLAN, vem por aqui, porque é um porto daquela VLAN, e vai para aqui, porque é um porto daquela VLAN e chega lá. Mas repare o caminho que ele fez. 3 links em vez de 1. Isto é só por causa do spanning tree. Como este aqui é a raiz, como este aqui é a root bridge, o caminho mais curto é para aqui e não para ali. E portanto, eu para ir para aquele nó que tinha aqui um link direto, vou dar esta volta toda. E se eu tiver ali a gateway, isto vai acontecer para todo 90% do tráfego. Que é desnecessário. Estamos a ver aqui um dos problemas do spanning tree. O caminho. Se isto fosse um protocolo de encaminhamento, ele fazia, este aqui também fazia a sua árvore. Em que ele era a raiz. E aí já ia de certeza escolher este caminho para aquele link. Para aquele nó. Portanto, o spanning tree
Isso não vai acontecer no spanning tree. O que quer dizer que nós temos que ter cuidado, às vezes, com onde é que expomos a root bridge. Por exemplo, no meu cenário, se isto for a gateway, eu para esta VLAN, pelo menos, devia pôr a root bridge aqui. Estão a perceber? Porque se eu puser a root bridge aqui, já não é este porto que está de certeza portado. E, portanto, ele já vai pelo caminho mais rápido. E se houver aqui alguém da VLAN 2 também, se houver aqui alguém da VLAN 2, este porto, como este é a root bridge, também está de certeza a funcionar. E, portanto, tanto daqui como daqui, isto vai de certeza ao link. Se a root bridge não for esta, pode não acontecer. Como no exemplo que eu dei há bocado. Ele pode ter que dar a volta. Isto já está aqui uma pista. No trabalho, vocês devem pôr a root bridge no sítio onde estiver a gateway. Porquê? Porque aquilo está assentado numa rede de campos e uma rede de campos ou uma rede de enterprise. Normalmente, a maior parte dos hosts não estão a falar com hosts da mesma VLAN. Estão a falar com hosts de fora da VLAN. Estão a ir ou para a internet, ou para servidores numa cloud privada que eu tenho. Mas normalmente não estou a falar nem de própria VLAN. Se for no data center, por exemplo, já não seria assim. No data center, muito do tráfego é entre os próprios servidores do data center e muitas vezes entre a mesma VLAN ou a mesma subnet IP. Ok? Temos aqui outro exemplo agora com 4. Como é que eu escolho a raiz? Pode ser configurado, portanto, com o comando. Aqui eu mostro sempre os exemplos da SIST e no que estamos a usar na prática do MVD e web. Já vamos ver. Existem comandos onde eu posso mudar a prioridade. A prioridade é um valor numérico. A prioridade é que este valor é o valor numérico. Eles têm todos um valor por default. Se eu tiver a usar o mesmo modelo, mas normalmente até ao mesmo protocolo que tenho aqui. E depois, então, se elas tiverem todas a mesma prioridade, que é a prioridade default, ele vai então olhar para uma MAC-adresse e vai escolher ter uma MAC-adresse mais pequena. Como é que o protocolo descobre isto tudo? Há umas frames internet especiais que se chamam BPDUs, que é Bridge Protocol Data Unit, que não transportam dados, estão sempre a ser trocados entre as bridges. Portanto, assim que eu ligo switch, ele tem sempre um protocolo spanning tree a funcionar e ele vai começar a mandar esse BPDUs pelos modos todos. Okay? Vai mandar esses BPDUs pelos modos todos, cada um vai construir esta informação, sabendo as MAC-adresses dos outros, as prioridades, depois elegem uma root bridge, depois começam a entrar no processo de tentar descobrir quais são os portos que estão bloqueados ou não. Tudo isto leva algum tempo. Portanto, o spanning tree normal, o tom normal, é bastante lento, no sentido em que nem sequer há nenhum mecanismo para eu saber se os outros receberam os BPDUs ou não. Então, normalmente, eu não envio frames de dados para evitar podcast stops, só envio BPDUs durante um tempo. Normalmente é o dobro da propagação máxima da rede. Mas normalmente, nós nem sequer configuramos muitas vezes isso, ainda tem com o tempo default que é enorme. Enorme é na ordem dos segundos. Segundos para uma rede é muito tempo. Estamos a falar de 15 segundos, 20 segundos. Porque, como é que não sabem qual é o tamanho da rede onde vai estar, põe um tempo grande para garantir que as PPDs chegam ao outro lado. E já toda a gente olhou para as suas países e não sei o que, então continuam bloqueados para aqueles captores. Só quando já têm informação, quando já depois recebem PPDs a dizer qual é que é o bridge e começam a pedir os custos dos portos, não sei o que, só depois desse tipo todo é que eles metem o porto para fora. Okay? Portanto, aqui neste caso a root bridge iria ser a que tem aqui o MAC address mais pequeno, que é aquele com 000.1.1.222. Ok? Então, se for esta a root bridge, o que é que nós vamos ter? Vamos ter então o designated port. Vamos ter o designated port. Estava aqui a carregar, desculpa. Vamos ter o designated port aqui e o designated port aqui. O que é o designated port? É o porto que está a funcionar e normalmente é o porto da root bridge. Okay? É o porto que está a fazer forwarding. A root bridge só tem designated ports, não tem root ports. O que é que são os root ports? É o porto em cada bridge que tem o caminho mais curto para... É o porto em cada root bridge que tem o caminho mais curto para a raiz.
Portanto, neste caso, o root port vai ser este, que é o que está mais perto da root bridge. Neste caso, o root port vai ser este, que é o que está mais perto da root bridge. E agora aqui, mais uma vez, tinha dois caminhos iguais. Um op, dois ops. Um op, dois ops. Dois caminhos iguais. Ele vai ter que decidir de alguma forma. Neste caso, ele decide que este é que é o que está mais perto. Então diz que este é o root port e o outro corta. Portanto, root port está mais perto da raiz. Designated port está a fazer forwarding. E os outros estão, chama-se alternate port, está a bloquear. Nós aqui não vale a pena, não vamos entrar, até porque o protocolo é muito antigo, no pormenor, não vamos perder tempo com os pormenores de como é que eles trocam os BPDUs, como é que eles decidem. Quer dizer, como é que eles decidem, vamos saber. Vamos estar concentrados naquilo que é importante para quem está a configurar a rede, que é, eu tenho que perceber o que é que isto faz. Corta o caminho que está mais longe. Porquê? Porque eu, quando estou a configurar, devo escolher qual é a root bridge, de acordo com o meu cenário. E devo escolher a root bridge, de acordo com o meu cenário, com o nome para o qual eu quero que os caminhos sejam os mais curtos. Basta-me saber isso. Como é que eu escolho a root bridge? Mudando a prioridade. Normalmente uma cabeça que posso mexer. E depois, saber as diferenças entre os vários modos para saber qual dos modos é que eu ativo. Então, qual é que é o problema? Eu já vos tinha dito. Portanto, sem entrar aqui no pormenor de funcionamento específico. Isto começa pelo start blocking, em que eu só recebo as tais BPDUs. Portanto, eu só recebo informação para abrir e não estou a fazer forwarding nenhum. Porquê? Posso ter loops, então está tudo bloqueado para evitar os broadcast storms e essas coisas. Estão a ver aqui, isto pode chegar a ter tempos por default de 20 segundos. É uma eternidade. Depois de eu já ter recebido BPDUs e ter alguma informação já sobre quem é que é a root bridge, etc., quais é que são as prioridades, eu entro em listening. Mas ainda não vou entrar em forwarding. Porquê? Porque eu já tenho informação, mas eu não sei se já toda a gente tem informação como eu. Então eu ainda não vou arriscar começar a transmitir, porque eu não sei se as BPDUs já estão pagadas pela rede toda. Eu já recebi a informação que precisava. Por isso é que eu passei de blocking para listening. Okay? Mas ainda vou estar ali mais um bocado, à espera que todos os outros também tenham decidido ou não. Obviamente que isto vai para listening depois de eu ter decidido se é um root port ou um designated port. Okay? Portanto, se for o que é para bloquear, eu vou bloquear. E nunca vai ser mostrado bloqueado. Portanto, isto é num porto em que eu decidi que não é para bloquear. Depois de eu já ter a informação das BPDUs, vou para listening. Mas ainda não começo a transmitir. Aqui, em learning, são mais outros 15 segundos, é o estado aqui intermédio em que eu continuo a só enviar BPDUs, mas se me aparecerem lá, vou já olhar para os MAC-adresses e já preencher a MAC table. E só depois é que vou fazer o forwarding. Isto é tudo só para prevenir loops enquanto as BPDUs se estão a espalhar pela rede toda. É óbvio que isto depois foi acelerado. Com o quê? Com o mecanismo de negociação. Ou seja, cada vez que eu envio uma BPDU para o switch, ele pode me enviar uma resposta a dizer que já recebeu. E que já processou aquela BPDU. E então eu posso pôr o meu porto já em forwarding. Porquê? Porque eu sei que ele tem os dele bloqueados. Estão a perceber bem com as cartas. Portanto, eu quando recebo uma BPDU, a dizer que sempre apareceu um link que pode fazer um loop, bloqueio os meus portos todos e digo ao outro, olha, já recebi a BPDU. E o outro, quando sabe que eu já recebi, já bloqueei os meus portos para baixo, vai já pôr os dele em forwarding. E, portanto, vai acelerar aqui estes tempos. Estão a perceber? Porque cada um vai receber e vai fazer isto até que chegue ao grupo. Já não tem mais nada, diz está tudo bem, eu já recebi esta BPDU. Quando isso acontecer, já todos por cima os portos em forwarding e está tudo certo. Isto chama-se o Rapid Spanning Tree. Já vamos ver aqui no acetato também. No slide. Antes de... Portanto, este que estamos a ver é o original. Portanto, estamos a falar de 1998. Estão a ver aqui? Okay.
para bridge e o spanning tree protocol com aqueles tempos todos de espera e de repente eu chegar lá. Depois, entretanto, apareceu este, que é o Rapid Spanning Tree Protocol. Ok? Porquê? Porque tem os portos passam a ter mais os estados, mas aquilo que interessa para vocês é que eu estava a explicar. Passa a haver um mecanismo de negociação em que cada vez que eu envio uma BPTU, o que está do outro lado diz-me, podes pôr já os teus portos forward porque bloqueei os meus todos, tirando este que está ligado contigo. E portanto não vai haver outra certeza, podes já pôr forwarding. E como estão todos fazendo isto ao co-op, no fim do tempo de propagação já estão todos a fazer forwarding. Depois, isto que está aqui é outra coisa. Ok? Todas estas opções aqui podem ser usadas com o Spanning Tree normal ou com o Rapid Spanning Tree. Porque estas três opções não têm a ver com ser Rapid ou normal, têm a ver com quantas árvores é que eu faço. Porque eu, quando tenho VLANs, o que é que acontece? Quando eu crio uma VLAN, lembram-se que eu tenho uma topologia que é daquela VLAN. Porquê? Porque quando eu recebo uma frame numa porta da VLAN 2, eu só envio essa frame para outras portas da VLAN 2. Não envio essa frame para portas da VLAN 1, nem para portas da VLAN 3, nem nada disso. Portanto, eu tenho uma topologia quase por cada VLAN, certo? Porque pode haver portas que não pertencem. Por acaso, no nosso trabalho não é assim. No nosso trabalho, a VLAN 2 e 3 têm exatamente a mesma topologia. Porquê? Porque todos os switches têm a VLAN 2 e 3 e estes links que fazem o loop também têm todos a VLAN 2 e 3. Portanto, a topologia é igual para a VLAN 2 e para a VLAN 3. Também é um cenário bastante comum. O único sítio onde a topologia não é igual é aqui. Porque este porto é que é para o 5, o switch port 5 é que é da VLAN 2 e aqui o switch port 5 é da VLAN 2 e o switch port 6 é da VLAN 3. Portanto, o único sítio que é diferente da topologia é a VLAN 2 que tem este porto e a VLAN 3 que tem o outro porto. É o único sítio onde elas são diferentes. Então, quais são as hipóteses quando eu tenho uma topologia com VLANs? É ter a mesma árvore para todas as VLANs e, portanto, quando eles fazem o spanning tree, os switches não olham para as VLANs, olham para a topologia como um todo, topologia física, e cortam todos os loops. Isto tem uma consequência que é o quê? Vão ter o mesmo porto voltado para todas as VLANs. Okay? Depois existe uma hipótese, aqui está o que é o per VLAN spanning tree. Este mais é uma coisa do Cisco, mas isto existe também no NVDA. E existem todos os fabricantes, na verdade, apesar de não fazer parte do standard. Que é, eu vou fazer uma spanning tree para cada VLAN. Qual é que é a vantagem disto? Então mas aqui a topologia é a mesma para as duas. Se eu puser a root bridge em sítios diferentes, se eu puser a root bridge para A2 aqui, vou ter este porto cortado aqui, para A2. Para A2, estão a perceber? Se eu puser a root bridge da 3 aqui, é este porto que vai estar cortado para A3. Isto quer dizer que este link é usado na VLAN 3 e não na 2, porque na 2 vai estar cortado, que é o que está mais longe da raiz da 2. E aqui vai estar a ser usado para a 2 e não vai estar a ser usado para a 3. E portanto não tem um link desperdiçado. Estão a perceber? Há um link que está a funcionar. O link está cortado para uma VLAN, mas está cortado para a outra, porque eu utilizo as root bridges das VLANs em sítios diferentes. Se for a mesma para todos, não há hipótese. Se eu ponho a root bridge aqui, isto fica cortado para as duas VLANs. E portanto aquele link simplesmente não é usado. Portanto, normalmente, eu quando tenho VLANs, uso o per VLAN spanning tree. Tenho que ver então se o meu equipamento é esse que está por omissão. Se tiver por omissão não preciso fazer nada. Se não tiver, tenho que ir lá fazer um comando para dizer que é per VLAN spanning tree. E também devo escolher qual é que é a root bridge e devo pôr as root bridges em sítios diferentes. Porque senão não vale a pena estar a usar o per VLAN. Okay? Se eu tiver usado o per VLAN spanning tree e depois puser a root bridge no mesmo sítio para todas, é um desperdício de processamento, porque ele vai estar a ter. Isto tem um custo, não é? Se eu faço o per VLAN, isto tem um custo, ele vai trocar BPDUs o dobro das BPDUs, estão a perceber? Ele vai fazer o processo duas vezes, vai fazer o processo para ter VLAN. E se forem 3 vezes, se forem 4 vezes. Se no fim eu ponho a mesma root bridge em todos, eu só fazer processamento para nada. O link vai estar cortado de todos, estão a perceber?
Aí mais vale usar o Common Spanning Tree para calcular a árvore só por múltiplo. Se não estou a calcular, se tiver 10 VLANs, estou a calcular 10 árvores e são todas iguais. Não estou a perder esse tempo para nada. E gastar esse processamento. Depois temos aqui uma outra alternativa, que é o Multiple Spanning Tree, que já vamos ver, que é para cenários onde eu começo a ter muitas VLANs. Quando eu começo a ter muitas VLANs, vai ser difícil ter uma Blue Bridge diferente para cada VLAN, certo? Se eu tiver 20 VLANs, tem que ter uma topologia para o 20, tinha que ter uma topologia para o 20 switches, né? Para ter uma Blue Bridge diferente para cada um. Então, entramos naquele cenário onde isto começa a ser pateta, porque vai estar a fazer cálculos desnecessários para colaterales não ficar iguais. Imagina que eu tenho 20 VLANs, mas só tenho 5 switches. Eu tenho que usar pelo menos para 4 delas a mesma Blue Bridge. E, portanto, em vez de calcular 20 árvores, não preciso, só preciso calcular 5, que é o número de switches que eu tenho. Então, aí usa-se este Multiple Spanning Tree, que é agrupo várias VLANs numa árvore. Ou seja, eu digo, das VLANs, as VLANs 4, 5 e 6 pertencem todas à mesma Spanning Tree, e a Root Bridge é esta, para essa. Ok, então, configurações por omissão. No que nós usamos no trabalho, nos switches com Linux, costuma ser, embora isto possa variar, mas eu acho que tem sido consistente nas várias versões do Linux. STP está sempre já configurado, por isso é que se vocês, não sei se chegaram lá na semana passada, mas estamos fazendo algo barato, se vocês configurassem as VLANs, etc., poderia funcionar sem problemas, porque havia um porto que eu vai botar sozinho, sem vocês configurar nada, preferem que está sempre funcionando, por omissão. Ok? E ele já está por omissão com o Rapid Spanning Tree. Só que está a fazer uma única instância para todas as VLANs. Ou seja, o Common Spanning Tree, mas usando o Rapid Spanning Tree. Para perceber? Faz o novo para todas as VLANs. E eventualmente, vocês podem mudar e devem mudar lá no trabalho para o PVRST. Porquê? Porque já acabei de vos mostrar há bocado que lá faz sentido para a VLAN 2 ter a root bridge de um lado e para a VLAN 2 ter a root bridge do outro, para não ter o mesmo porto cortado para o outro. Diferente nos da Cisco. Nos da Cisco, por omissão, ele já tem o PVST. Não tem o Rapid. Ok? Portanto, os de Cumulus têm o Rapid, mas uma para todos. Os da Cisco, ao contrário, têm uma para cada um, mas estão a usar só em normal. Pelo menos os modelos mais básicos e mais antigos. Talvez agora os mais recentes já não sejam. Mas aqui estamos a pensar no cenário empresarial, onde é possível que usemos modelos, aqueles modelos de Catalyst mais básicos, mais antigos, onde isto eventualmente ainda é assim. Implementar isto. Como é que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? Escolher, basicamente, só vai escolher duas coisas. É escolher o modo que eu quero. Se eu quero Rapid Spanning Tree e se quero Parallel Model. Ou se quero Multiple Spanning Tree. Se bem que o Multiple Spanning Tree é mais em cenários de service provider, em que eu posso ter mesmo muitas VLANs. Estão a perceber? E não tenho assim tantos switches na rede da agregação. Normalmente aquilo é um anel regional. E, portanto, é capaz de ter 6 ou 7 nós, mas é capaz de, entre esses 6 ou 7 nós, é capaz de lá ter centenas de VLANs. E depois, escolher as bridges. Como é que eu escolho a bridge? Portanto, aqui no Cisco, escolher o modo. Tem aqui este comando. Portanto, no modo de configuração, se vocês puserem o comando Spanning Tree, Mode, e depois podem escolher qual é que é o modo. Há várias palavras, se vocês pusessem lá o tab, iam ver as opções. E ali o Rapid per VLAN Spanning Tree é usar o Rapid Spanning Tree e fazer uma árvore por VLAN. E depois, aqui eu tenho aqui umas palavras que me ajudam a não ter cuidado com os números da prioridade que não existem no NVDA. Portanto, no NVDA vocês vão ter que usar aqui um valor numérico para a prioridade. Aqui também eu podia pôr Spanning Tree VLAN 2 e depois pôr Root Priority e pôr o valor.
Okay? Ou então posso usar esta palavra primary e secondary e ele dá, a afirmar. Dá dois valores, ele vai dar dois valores melhores do que o default. Para a VLAN 2 dá um valor grande, porque é mesmo para ele ser o priority. E aqui o secondary isto é uma hipótese que eu tenho aqui, que é dar um valor também de prioridade acima do normal, mas partindo do pressuposto que eu vou fazer o plano primary para aquela VLAN noutra root bridge, estou a perceber? Portanto, vai haver outra root bridge que vai ter um valor ainda maior que o meu, e essa é para mesmo ser a primary. Eu sou a secondary, que é se aquela que está para baixo, eu também tenho um valor de prioridade superior ao default e, portanto, vou ser eu a root bridge a seguir, estou a perceber? Ok? Se bem que, na verdade, a não ser em caso de falhas, o que interessa é se vocês puserem aqui primary. Portanto, neste caso, eu estou a dizer a esta que ela vai ser a root bridge para a 2. Ok? Nesta, eu iria fazer o contrário. Iria pôr root primary para a 3, para ter mesmo uma prioridade mais alta, e depois poderia pôr secondary para a 2. O que isto quer dizer é que se eu pusesse os secondaries, é que se esta falhar, esta passa a ser a root das duas, da VLAN 3 e da VLAN 2, e vice-versa. Se esta falhar, esta passa... E nunca vai ser esta aqui de baixo. Porque esta fica com o priority default. Aqui para fazer isto, teria que fazer mais um comando aqui a seguir a este, em que punha aqui uma prioridade mais baixa do que 4036, mas acima da default. Para ter o mesmo efeito. Qual é que é a ideia disto? Já expliquei há bocado. Se eu puser uma raiz aqui e outra raiz aqui, este porto está bloqueado para a 2 e este porto está bloqueado para a 3. Okay? E não é o mesmo porto que está bloqueado para a 2. Isto faz uma espécie de load balancing, não é? Porque eu tenho sempre tráfego a passar aqui. Aqui só passa tráfego da 2, aqui só passa tráfego da 3. Se eu usasse uma command spanning tree e pusesse a raiz aqui, este, por exemplo, estava bloqueado para tudo. E o tráfego da 2 e da 3 passavam ambos aqui. Porque este passava a ser o que estava mais longe da root, se esta fosse a mesma para todos. E, portanto, como este era o que estava mais longe, era este que estava bloqueado. Ok? Cá está. O default é este. Vocês têm que pôr uma prioridade maior se quisessem fazer uma coisa destas tipo secondary. Podiam pôr aqui para a 3 uma prioridade acima de 32.768, mas abaixo de 4.096. E depois no outro switch faziam ao contrário. Punham para a 3 4.096 e para a 2 a tal prioridade acima de 3.000. Isto aqui está mal. Ok? Isto tem um dígito a mais aqui. Deve ser este último. Ok? Acima dos 3.276, entre o 3.276 e o 4.096. Não, isto é o contrário. Peço desculpa. Estou a dizer isto mal. Isto está bem porque é o valor mais baixo que ele escolhe. Não é o valor mais alto. Okay? Portanto, isto tem este valor bastante elevado, que tem uma casa decimal a mais. E nós normalmente usamos valores com uma casa decimal abaixo para nós queremos que seja. Que é o valor mais baixo que ele escolhe. Por exemplo, aqui para fazer o primary e secondary, isto são boas hipóteses. Vocês metem na que querem ser a primary, e este que é o mais baixo de todos, e é o que ele vai usar como primary, e metem para a outra com 8.192. E do outro lado fazem um contrário. E é exatamente o mesmo cenário que aqui. Embora, como eu estou a dizer, este secondary é só para ele ter uma prioridade secundária, no caso de nós podemos mesmo com o primário falhar, passar a ser aquela root bridge. Para tentarmos ter algum controle de uma segunda opção. Então aqui, como é que se configura no Cumulus Linux? Já vimos os valores das prioridades que ali têm que ser numéricos. O comando também temos um comando para dizer o modo, que é NV7, começam todos por NV7, já sabemos, não é? NV7. Como isto tem a ver com bridging, é mais uma coisa que nós fazemos no Bridge Domain, lembram-se? Bridge Domain BR Default, que é o domínio que eu estou a usar. Por exemplo, criar as VLANs, o comando até aqui é igual. Lembra-se? O comando até aqui é exatamente igual. Depois a seguir é VLAN e dar os números das VLANs. Aqui é uma configuração também do Bridge Domain, que é o Spanning Tree Mode, e dizer que eu quero pôr VLAN para o Spanning Tree. Depois vejam lá no trabalho, por acaso um trabalho que eu já configurei até tudo que está aqui, até já, mas por acaso o Spanning Tree não configurei. Pode haver, às vezes, de acordo com a versão, pode haver ali umas diferenças, mas em princípio isto vai ser. Mas isto vocês veem, se estão a fazer do tab,
quando construir o comando, chega aqui ao STP Mode e faz até uma coisa que são as opções naquele caso daquele switch. E há de haver lá um que é uma por veleiro no café de spanning tree. Ok? Depois, fazer o set da prioridade. Mais uma vez, set é mais uma configuração que tem a ver com o Bridge Domain e com o BR Default. Este BR Default é um nome que nós temos estado a dar aqui sempre, mas este BR Default podia ser o que nós quiséssemos. Pode ter o nome que nós quiséssemos, só que depois sempre tudo o que eu faço tem que ter aquele nome. Portanto, a criação daquelas veleiras, a criação daquelas veleiras para aquele Bridge Domain tem que estar com aquele nome que eu puser. Normalmente, nos exemplos, as pessoas usam sempre, normalmente usam o BR Default. Só quando querem depois mais do que uma, usam outra coisa qualquer. Mas isto ter mais do que um bridge domain, se eu quiser dividir os switches como se fosse quase dois, vou ser quase dois, e haver umas VLANs para uma parte, outras VLANs para outra, depois há os ports que pertencem a um bridge domain e outros ports que pertencem a outros bridge domain. Normalmente só existe mais um bridge domain que é o de management, que é para aquela rede out of band, para nós acedermos por SSH aos equipamentos para os veículos. Spanning Tree, como é que acelera? Eu já vos disse há bocado. Imaginem aqui um cenário. Isto é um cenário típico de Spanning Tree. Isto tinha árvores, estava tudo bem. Não havia loops. Estão a ver aqui? De repente, ligou-se aqui um link. Quando se liga um link, este vai começar logo a mandar aqui BPDUs a dizer que há este link novo. Certo? E a partir do momento em que uma das frases detecta que alguma coisa daquelas e envia BPDUs aos outros, no Spanning Tree normal, o que é que vão fazer todos? Bloqueiam os próprios todos logo. Para entrar no processo, agora temos que esperar que as BPDU cheguem a toda a gente perceba que há aquele link, faça os cálculos outra vez, e só quando eu tiver a certeza que aquilo chegou a todo lado, eu começo a fazer forward. Como eu não tenho a certeza o que é que eu vou fazer, vou esperar um bocado. Que é para ter certeza que aquilo chegou a todo lado. Era assim que funcionava. 30 segundos. 30 segundos quando está por opção, assim. O que quer dizer que quando há uma falha, ou quando há um link que aparece, ou uma falha e depois vou lá aparecer e depois tem um loop, o Spanning Tree normal, se eu não falar pelo menos mexer nos valores também podem ser mais baixos do que dependendo das vezes que pago, se não faz por essa notícia. Se eu não for lá mexer, vou ver que vai abaixo e agora estou diminuindo, sem ver. Ok, portanto, mesmo que eu faça a conta, ele vai estar pelo menos, vai bloquear as transições. Eu até posso lá fazer a progressão, né? Ver qual é o caminho mais simplífico que tenho que fazer e configurar os switches todos para pararem só esse tempo. Mas pelo menos 2 vezes esse power delay vai estar parado. O Rapid Spanning Tree, o que é que fez? Faz isto de uma maneira diferente, que é, apareceu qualquer coisa, então eu bloqueio aqui os meus portos e envio BPDUs. Okay? Eu bloqueio logo aqui o meu porto e envio BPDUs. E agora, ele responde. Existe uma negociação, existe uma resposta ao BPDU. A partir do momento em que eu sei que este já recebeu, o que é que esta mensagem aqui me diz? Esta mensagem diz-me que ele já bloqueou os portos todos dele. Menos aquele. Onde recebeu o BPDU. Então eu sei, olha, se eu já bloqueio todos ali para baixo, eu posso pôr este porto a fazer power. Porque este porto vai chegar a um sítio com os meus portos todos bloqueados. Não vai haver problema. Então isto pode passar logo pelo forwarding. Estão a ver? Em vez de estar à espera, vai logo pelo forwarding. E aqui a mesma coisa. O A envia para aqui, o B envia para aqui. O B aqui diz logo, está tudo ok, podes pôr a forwarding. Porquê? Estes portos são de acesso. Se são de acesso, não há loops ali. Estão a perceber? Não há outras loops ali. Portanto, não precisa pôr aquilo bloqueado. Estão a perceber? Eu não tenho nenhum porto sem ser acesso. Envio e o WhatsApp pode pôr a forwarding. Seria igual se eu por acaso tivesse um porto, que é o que acontece com o C. Aqui ele bloqueia estes dois não são para bloquear, são de acesso, e portanto a mesma coisa, quando este recebe esta mensagem, quando o A recebe esta mensagem, sabe que pode pôr já este porto a forwarding. Okay? E depois a mesma coisa quando isto chega ao D. O D já não tem cá nada para baixo, portanto vai enviar informação para este vai pôr isto a forwarding. E isto é só no tempo mesmo que vou condensar, não dá isso para Ok? Portanto, isto usa negociações locais para transitar para o forwarding logo assim que o de baixo não responde. Porque eu sei que o de baixo já bloqueou tudo que pode dar problemas.
Okay? Isto tem os nomes aqui. Portanto, isto tem uma mensagem em que, que se chama-se a proposal, esta BPDU inicial aqui. Depois ele responde com o agreement. E quando este recebe o agreement, sabe que pode pôr o porto a forwarding. Logo. Okay? Este agreement só é enviado depois do A saber o estado em que tem que pôr todos estes portos. Os que são de acesso, por exemplo, podem ficar unchanged, outros podem ficar blocked, mas quando ele já decidiu qual é que é o estado destes portos, é que ele havia este agreement, e quando ele havia este agreement, o P1 pode ficar a forwarding logo. E depois para baixo o processo é o mesmo, ele volta a enviar a proposal por todos os lados, os outros olham para os BPUs, bloqueia todos que têm de bloquear, são quais? Todos os que não forem de acesso, porque ele ainda não consegue calcular se são para estar designated ou se são de porta ou se são para bloquear. Os nomes aqui também mudam um bocadinho, estão a ver? Root port é a mesma coisa, designated port é um que está a funcionar. Depois eles têm aqui também para tentar acelerar isto alternate port, que é o que eles vão tentar pôr em forwarding rapidamente no caso do designated port falhar. E depois tem os de acesso que são chamados edge port. Mas isto não é o mais importante aqui. É importante quando vocês vão fazer shows, command shows, mas normalmente isso vocês veem os que estão bloqueados. Okay? Que ele aparece lá como alternate, está bloqueado, se for logo. Agora o que acontece? Até agora, por exemplo, neste cenário aqui, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 VLANs. Cada host daqueles está numa VLAN diferente e só tenho 3 suítes. Certo? Portanto, se eu usar o par VLAN spanning tree, o que é que vai acontecer ali? Vou ter 3 árvores iguais. Porque eu só posso ter 3 árvores diferentes. E vou ter 6 árvores. Se é uma árvore, cada VLAN, 6 árvores diferentes. Certo? Mas eu aqui, o máximo que eu consigo fazer com esta topologia, o máximo que eu consigo fazer aqui com esta topologia, com uma topologia de 3 nós, são 3 árvores diferentes, não é? É uma em que põe a raiz aqui, outra em que põe a raiz aqui, outra em que põe a raiz ali. Não tenho mais hipóteses. É parte de estar a trocar BPDUs 6 vezes, fazer cálculos 6 vezes a 6 árvores diferentes, se elas vão ser iguais 3 em 3, na melhor das hipóteses, não é? Portanto, o máximo que eu posso fazer é, por exemplo, pôr esta como boot bridge para a VLAN 1.1 e 1.2, por exemplo, e esta para a 2.1 e para a 3.1, e esta para a 3.2 e para a 2.2. Mas que cada um destes espaços vai ter exatamente o mesmo árvore. Portanto, é desnecessário estar a fazer 6 vezes o cálculo, porque só posso ter 3 coisas diferentes. Então, neste tipo de cenário, eu posso usar uma coisa chamada Multiple Spanning Tree. O Multiple Spanning Tree, eu nem sequer vou mostrar aqui a configuração, nós também não vamos configurar. Estes cenários onde é que acontecem? Por exemplo, as redes de service provider têm algumas zonas de internet, uma coisa que se chama carrier internet. E a internet originalmente não foi desenhada para aquele cenário. Foi desenhada para redes empresariais, eventualmente uma rede data center, com menos VLANs. Okay? Aqui nos service providers, cada cliente às vezes tem mais de um VLAN e depois eles têm centenas de clientes, não é? Ou milhares de clientes. Por exemplo, mesmo o serviço empresarial, em alguns casos, vão estar a passar em anéis que são daqui da internet. Porque a internet é separada, então começaram a usar esses cenários também. Chama-se Carrier Ethernet ou Metro Ethernet. E um dos problemas que eu tenho na Carrier Ethernet e na Metro Ethernet é que pode ser um número muito elevado de VLANs e também pode ser um número muito elevado de MAC adresses. Antes disso, existe um standard que já chegou, que faz ali uma espécie de uma fronteira e de um tunneling de frames de internet para esconder os MAC adresses dos clientes em service provider. Portanto, é um cenário típico para isso. Como é que funciona o MST? Eu crio instâncias. Okay? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir as instâncias. Okay? O que é uma instância? Eu dou um nome à instância e depois digo quais são as VLANs que pertencem a essa instância.
Pronto. E depois eu digo que a root bridge é dada à instância. Eu tenho que escolher onde é que vai ser a root bridge para a instância 1 e onde é que vai ser a root bridge para a instância 2. É isto que eu faço. Para a instância 1, por exemplo, aqui ponho aqui. Para a instância 2, ponho aqui. Sendo que isto são 6, eu poderia ter 3 instâncias. Certo? Eu ainda tinha mais load balancing. Portanto, eu poderia ter a instância 1, por exemplo, com a 11 e com a 21, só. E depois ter a instância 2 com a 12 e com a 22. E depois ter aqui a instance 3. E punha aqui a 31 e a 32. Portanto, neste cenário, esta não estava aqui e esta não estava aqui. Não havia senão. E depois ponho aqui a root bridge para a instância 3. A diferença é que aqui está, aqui este porto está a funcionar, como está o cenário original, este porto está a funcionar para estas 3, 11, 21 e 31, que é as de instância 1, e este está a funcionar para as outras 3. E já está relativamente distribuído. Né? Eu estar a pôr mais uma root bridge aqui vai fazer 3 árvores diferentes, mas na verdade também não vou conseguir distribuir muito mais do que isso. Vou conseguir porque aí vou mesmo ter. Este também vai estar bloqueado. Okay? Aqui estão a passar todas, estão a ver? No primeiro cenário, aqui estão a passar todas, as 6. Aqui passam 3 e aqui passam 3. Porque um lado está bloqueado de um lado, está bloqueado do outro. Se eu fizer essas 3 instâncias, cada uma delas só tem 4. Okay? Porque vai estar bloqueado por uma instância e fazer forwarding para as outras duas. Okay? Portanto, para as duas que vão fazer forwarding, cada uma tem 4, portanto, cada um dos links tem 4 VLANs. Se eu fizer essas 3, cada um dos links tem 4 VLANs, porque vai estar a passar 2 das instâncias e bloquear a outra. Assim tinha 4 em cada uma, assim tenho aqui tenho 6, e aqui tenho 3, e aqui tenho 3, estão a ver? Portanto, ainda fica mais bem distribuído que assim. Assim, de outra maneira, com 3 raízes diferentes, cada uma estão a passar 4 VLANs. E as outras 2 estão bloqueadas. Portanto, ainda poderia estar mais bem distribuído aqui neste cenário. Mas é o máximo, não é? Não sei onde é que apareceu este caractere aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Escolher qual é que é a implementação que eu quero. Se é rápido, se é standard. E depois se é por VLAN, se é a mesma para todas, ou se é multiple spanner free, dividida em instância. O que é que nós tivemos a ver aqui com isto? Se for, mesmo com o Rapid, que já é mais rápido, tenho, mesmo assim, mesmo o Rapid Spanning Tree, só quando há uma falha demora mais tempo que o protocolo de encaminhamento. Porque o protocolo de encaminhamento tipicamente é muito rápido. Ou já tem lá um caminho alternativo e começa logo a usá-lo, ou então é que troca uns link states e depois cada um calcula a sua árvore outra vez e ficam todos logo a usar um bocadinho mais curto. Bastante rapidamente. Para além da questão de ser rápido ou não, porque temos assim que o Rapid Spanning Tree não tem assim tanta diferença para um protocolo de encaminhamento nesse aspecto. Mas tem outro problema que andamos a ver, que é o caminho mais curto é sempre para a raiz. O Spanning Tree não faz os caminhos mais curtos entre todos os nós. Que é o que vai acontecer no protocolo de encaminhamento. O protocolo de encaminhamento, vocês podem pensar nele, para já, como se fosse uma espécie de Spanning Tree, mas que cada nó faz. Em vez de ser um pedaço feito por todos, e estão todos com a mesma raiz, é que cada nó faz o seu. Vamos ver? Cada nó faz a sua. Se for num link state, eles têm a informação da topologia toda e correm um algoritmo tipo Dijkstra e fazem uma árvore em que eles são a raiz e uma árvore em que eu sou a raiz e eu estou a fazer os caminhos mais simples para todos os outros lá. E como todos fazem isso, todos têm sempre um caminho mais curto para todos. Aqui não. Aqui eu dei logo um exemplo ao início do cenário do trabalho em que se vocês põem a root bridge num dos de baixo, eu para ir para a gateway, por exemplo, vai dar nos de cima, vai fazer o 8 ao contrário para chegar lá, em vez de continuar um link direto. Portanto, eu normalmente, derivado a estas coisas, dificuldade de otimização dos caminhos, dificuldade de fazer load balance, portanto, ter um paralelo, dar a root bridge diferentes.
Porque ainda por cima, para o algoritmo tem outra vantagem. Se tiver dois caminhos iguais, ele pode enviar pelos dois caminhos iguais em termos de preço. Okay? E, por exemplo, ele vai enviar todos que são para o mesmo endereço IP de origem, IP de destino, Porto Layer 4, PCP ou IP de origem, Porto de destino, que é para não baralhar todos para o mesmo sítio, mas depois aparece outra coisa com estes 5 valores iguais, diferentes, mas para o mesmo destino, e ele pode enviar no outro link e dividindo isso pelos links que são iguais. Ok? No Spanning Tree isso não acontece também. Portanto, o que é que eu quero ter? O Spanning Tree, nesse aspecto, só tem desvantagens. Portanto, eu devo tentar que ele seja o mais simples possível. Outra coisa é mesmo, enquanto administrador da rede, é difícil às vezes perceber, quando começam a haver falhas, já como é que está. Qual é que era a bridge, agora falhou, deixa-me ter que olhar outra vez para aquilo. Se ele é pequeno, como vai ser o nosso trabalho, eu consigo ver mais ou menos. Olha, estes exemplos que eu estava a ver aqui, é mais ou menos simples ver, não é? Eu olho, estou cheio de bridge, eu já sei onde estes dois está cortado, porque está mais longe. Mas quando começa a haver falhas, isso pode não ser tão fácil de logo perceber para onde é que o tráfego está a passar. E, portanto, eu devo ter o máximo possível estes domínios o mais pequenos possíveis. Sobretudo, quando eu estou a falar de redes onde não há vantagem nenhuma em ter Layer 2 grande. Quando eu for se eu tiver uma rede de data center, isso pode já não ser bem assim, porque numa rede de data center pode acontecer, eu tenho aquela questão de querer containers e máquinas virtuais, querer que eles possam saltar de servidores para servidores e manter o mesmo IP. E aí já dava jeito de ter Layer 2, porque mesmo assim o IP está todo o mesmo domínio para os casos. Okay? E portanto, é este o trade-off sempre que eu tenho que pensar, vai depender do cenário. À exceção dos data centers, normalmente eu quero sempre ter o Layer 2 o mais bem possível. Então, com isto terminámos o Layer 2. Portanto, faltava esta questão do Spanning Tree. Agora temos que começar a ver como é que eu consigo comunicar entre VLANs. Portanto, o que é que nós temos até agora? Quando eu quero falar com alguém, falo com alguém da minha rede, mando um arco, o arco chega lá, porque tem portas naquela VLAN até chegar lá. Se não tiver, vai conseguir. Portanto, vocês, até agora, o que é que nós sabemos? Se eu quero comunicar entre dois hosts da mesma rede, por exemplo, entre este 10, 1 e este 10, 3 da mesma rede, por exemplo, imaginando que isto era com barra 24, portanto que tem a mesma rede até aqui. O que é que eu sabia? Eu sabia que este host, se eu tiver eu a configurar a rede, tem que ter conectividade Layer 2 para este, senão eu não consigo falar, não estou na mesma rede. O que é ter conectividade Layer 2? Têm que estar ligados a switches e tem que haver um caminho para a VLAN 1, naquele caso é a VLAN 1, tem que haver portos da VLAN 1 que permitem chegar de um lado ao outro. Portanto, eles, se eles estiverem no mesmo switch, têm que estar os dois em portos de acesso da VLAN 1. Se estiverem em switches diferentes, tem que haver um caminho entre os dois switches com um treino que se não passa a ver o novo. Porquê? Porque senão não chega lá o ar. E se não chega lá o ar, ninguém desmonta uma cabeça, ninguém desmonta uma cabeça, não consigo comunicar com eles. E eu nem sequer vou fazer outra coisa diferente. Quando eu vejo que o IP é a mesma rede que eu, o que eu vou fazer é enviar um ar a tentar descobrir aquele IP. Não vou fazer mais nada. Sem saber que chegar ao destino e claro. E eu não saio dali. Ok? Portanto, isto é o que nós vimos até agora. Já percebemos isso, então sabemos como é que temos que fazer e já conseguimos chegar a todos toda a mesma. Agora, se eu quiser ir para fora da rede, tem que haver alguém que saiba fazer isso. Alguém que saiba pegar no tráfego desta minha rede e enviar para fora. Esse alguém vai ser a gateway. Nós falámos isso, não falámos no ar. O que é a gateway? Vai ser também um host, ou um IP, host, neste caso vai ser um router, mas pronto. Aqui host é no sentido de, vai ser mais um membro da minha subnet IP. Portanto, vai ter um IP da minha rede. Portanto, da mesma rede que o meu. E isto porquê? Porque assim o ARP
vai conseguir descobrir o MAC address da gateway da mesma forma que descobre qualquer outro MAC address da rede. Envia um ARP do target IP da gateway. Okay? Mas isto é muito importante ficar na cabeça. A gateway tem que ser uma coisa que tem um endereço IP da mesma rede. Okay? Neste caso, do exemplo que eu vou estar a dar aqui, esse IP da mesma rede vai estar neste interface aqui deste router. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho que conseguir chegar ali na VLAN 1. E depois aqui eu tenho que ter um IP da rede IP da VLAN 1. Certo? Que é para quando eu faço um ARP, o ARP chegar aqui e ele responder-me com o MAC address deste porto para aqui. E depois, então, quando eu quero sair para fora da rede, ele enviar uma coisa dentro de uma frame internet para ali. Okay? E depois, então, aquele router já vai descascar a frame internet, vai olhar para o pacote IP, vai ver qual é que é o IP de destino e vamos passar para a parte do volume. Que é olhar para o IP de destino e ver a nível de encaminhamento se eu sei chegar para o IP de destino para enviar para lá os dados. Isto é um cenário muito simples, que normalmente não se usa, já vamos ver porquê, porque eu fico aqui com um single point of failure, mas que pode acontecer numa rede pequenina, em que eu só tenho um router, às vezes até isto nem é mesmo um router, pode ser um computador normal com uma placa de rede e um Linux, porque no Linux eu consigo fazer isto numa porta de rede, subdividido em dois interfaces, com dois IPs diferentes e olhar para a VLAN tag, e quando vem uma VLAN tag, uso um IP, e quando vem outra VLAN tag, uso outro IP. Porquê? Tudo isto que eu disse para a VLAN 1 é válido para a VLAN 2. O que quer dizer que aqui este link tem que passar a VLAN 1 e a VLAN 2. Porque senão aqui este, quando quisesse fazer o mesmo processo, não conseguia chegar ali, para o ARP. O que quer dizer que este interface tem que pertencer às duas VLANs, o que no switch não tinha problema nenhum, era um track, certo? Era uma track. Mas no router não existem trunks. Mas existe a possibilidade de fazer uma coisa chamada um subinterface, que é quase uma espécie de uma trunk. Mas não é bem porquê, porque numa trunk não há IPs. E aqui eu vou dar um IP a cada VLAN. Estão a perceber? Vou ter subinterfaces. Cada subinterface corresponde a uma VLAN. E se corresponde a essa VLAN, vai ter que ter um IP dessa VLAN. Isto nem sequer existe no NVDUE, para vocês verem. Eu tenho aqui como é que poderiam fazer o Cumulus Linux, mas isto até são com comandos Linux. Ou seja, isto funciona tanto no Cumulus Linux como se vocês tiverem um PC com Linux e uma porta de rede, não pôr a fazer boot no cenário da de router no cenário destes. Tinham era que fazer estes comandos. Ok? Então aqui, por exemplo, se for num router Cisco, vocês podem ir ao interface desta porta, imaginem que isto é esta porta aqui, que é o 00, e subdividi-lo em 01 e em 02, estão a ver? E depois dão um endereço a um e um endereço a outro. Este endereço tem que ser da rede da VLAN 1, estão a ver? 10.1.1/24, e o 10.22.1/24 pertence à rede da VLAN 2. E depois tem que dizer que isto usa .1Q, que é o 802.1Q, que é o standard das VLANs. Nós falamos das VLANs. Isto para quê? Porque o que é que este router tem que fazer? Quando recebe aqui uma frame, ele tem que olhar para a tag. Se a tag for na VLAN 2, ele vai usar este IP. E, portanto, se aparecer um ARP na VLAN 2, ele vai olhar para o ARP, vai ver o target IP, que é o target que enviou o ARP está à procura do MAC address. Se for este IP, responde com o seu MAC address. Mas, ok? Este IP porque é o IP que eu estou a dizer ali que ele tem na VLAN 2. E este é a mesma coisa para a VLAN 1. Isto quer dizer o quê? Que neste PC, qual é que é a gateway que está lá configurada? 10.1.1.1. Porque assim é que ele vai enviar um ARP. Este ARP vai chegar aqui com a tag da VLAN 1. Como chega com a tag da VLAN 1? Por acaso aqui, a VLAN 1 normalmente está untag. Lembra-se nas trunks existe uma que não tem tag. Por isso é que aqui não está o comando do encapsulation. Estão a ver aqui? Porque a VLAN 1 vem untag. Portanto, aparece uma frame que não tem tag. Ele assume que é a VLAN 1.
porque daqui não pusemos isto, o encapsulation, então não tem tag. O que é que lá vem? É um AR. Qual é o target IP? 10.1.1. Olha, é o 10.1.1 é o que eu tenho aqui, para quando aparecem coisas sem tag. Então eu vou responder. Na VLAN 2, a mesma coisa. Este vai estar configurado como gateway a 10.2.2.1. O que é que ele vai fazer? Apareceu um pacote para enviar que não é da rede dele. Vou fazer um ARP para saber o MAC address da gateway. Então vou enviar um ARP à procura deste IP. Este ARP vai chegar aqui com uma VLAN tag 2. Não é? Igual a 2. Como eu disse que este subinterface tinha encapsulamento .1Q para a VLAN 2, ele chega logo no frame com o VLAN tag. Olha aqui, é a 2. Olha, neste interface tem o endereço 10.2.2.1 na VLAN 2. Abre o ARP request, o target IP é esse. É meu, vou responder com uma MAC address. Isto é a mesma coisa, isto são comandos Linux e não NVDWE, porque no NVDWE não existe esta coisa para configurar só interfaces. Não é um cenário muito comum para alguém poder feito. Mas no próprio Linux consigo fazer, estão a ver? Aqui eu posso fazer um add, vou à porta, switch port 2, e depois também lhe dou um nome 2.1, e depois digo qual é o VLAN ID com que ela fica. Depois dou-lhe um endereço, e digo que este endereço é para o tal 2.1 que eu acabei de criar aqui. E depois digo que ele está up. É preciso dizer aqui que está up. Para o outro é exatamente a mesma coisa. Pronto, então temos aqui, chama-se isto um router honesty. Isto é mesmo em situações muito específicas, por isso se eu tiver nem até no router até mesmo raro. Porquê? Porque se eu tiver um router da SIG, ele vai ter mais que uma porta. Se tiver mais que uma porta, não preciso fazer subir é fácil. Certo? Configuro uma porta com o 10.2.2.1, outra porta com o 10.1.1. Estão a perceber? Nem sequer precisam de ser trancos. No switch, a ligação para ali pode ser só da VLAN 1 e a ligação do outra porta pode ser só da VLAN 2. Quando vem o ARP da VLAN 1, também vai para aquela porta, aquela porta também é da VLAN 1. Vai parar a interface da VLAN 1 e dispor. E o outro vai parar ao 2 e dispor. Não é preciso ficar subindo interface. É mais comum até se eu tiver mesmo um computador, por exemplo, com o Linux e usar aqueles comandos, porque o computador só tem uma porta. E de repente tem uma solução básica, tanto numa rede pequenina, fazer aquilo que está a fazer lutar entre duas VLANs. Tem várias vantagens. Tem o caminho das VLANs passa todo no mesmo sítio, no mesmo link. Se o link falhar, fica logo sem saída. Então, o cenário mais comum. Ou eu tenho um router e é mesmo parecido com aquilo, só que tem dois interfaces diferentes. O que quer dizer o quê? Isto já não é uma trunk. Isto é um porto de acesso. Isto pode ser aqui um porto de acesso na VLAN 2. Na VLAN 10, desculpa. Pode ser um porto de acesso. Também podia ser uma trunk que só passa uma VLAN para ser estúpido. Pode ser um porto de acesso. Porquê? Porque a gateway é como se fosse um outro host. É como se fosse um host. É como se fosse um computador, percebe? Em termos de layers, é como se fosse um computador. Qual é o processo? Eu mando um ARP, ele responde com este MAC address e eu envio para ali. É a mesma coisa que se estivesse a falar com o computador daquela VLAN. O que é diferente é que depois, quando eu envio para lá atrás, aquilo, como é o router, vai descascar a frame internet, vai olhar para o portal do e depois vai enviá-lo para fora. Ok? Portanto, se eu tiver aqui um router com dois interfaces, eu posso fazer isto, né? Num usar para a VLAN 2, no outro usar para a VLAN 10. Ok? Mesmo que a VLAN 20 existisse aqui também, o que acontece é que neste cenário eu tenho aqui um link para ali. Portanto, se existirem aqui as duas, o que eu tenho é aqui, tenho este link para este interface. Tenho este link para este interface 1 e tenho aqui outro link para este interface 2. Ok? Isto agora não existia nada, né? A VLAN 20 está aqui. O interface existe na mesma, tem o mesmo IP. Okay? Este é o 0 e este é o 1. Vou ser consistente com o que está aqui. Mesmo cenário, está no mesmo switch. O que é que acontece? Isto são portas de acesso da VLAN 20 e isto é uma porta de acesso da VLAN 20. E aqui nem há trunks, porque os trunks é quando eu ligo switches a switches. Portanto, isto é uma hipótese com a router. Outra coisa, o que é que acontece hoje em dia? A maior parte dos equipamentos que fazem switching também fazem router. Okay? E então eu posso ter uma coisa que se chama um SBI. Isto é o mesmo nome na Cisco, como está aqui, como tem no NVDWE, que nós estamos a usar o NVIDIA, como tem em quase todos os fabricantes
que eu já vi, nós temos, por exemplo, aqui na faculdade, nós temos uns switches que ainda são da HP, que hoje em dia se chama Aruba, mas se escolheram para aqui ainda era HPE. Também tem esta nomenclatura, SVI, mesma coisa. O que acontece aqui? Nestes multilayer switches, eu não preciso ter mesmo uma interface física. Aqui, esta porta que está aqui, é uma porta normal, router, é uma porta normal de layer 2 da VLAN 10. Ok? Então a porta normal não tem IP. Estão a perceber? Não tem um endereço IP. É uma porta da VLAN 10. Portanto, quando eu envio coisas da VLAN 10, isto chega aqui na VLAN 10. E agora eu até podia ter aqui mais switches ligados todos com a VLAN 10. E isto. E até podia ter aqui outra porta também na VLAN 10. E era exatamente a mesma coisa. Portanto, são portas da VLAN 10 normais. E aqui esta da VLAN 20 normal. E agora eu posso criar um IP no switch que fica associado a qualquer porta da VLAN 10. Aqui no router ele não tem noção de VLAN. Isto é uma porta física, tem este IP. Aqui ele tem a noção da VLAN, porque ele tem lá as VLANs também criadas. Então aqui o que eu estou a fazer com o SVI é, eu estou a dizer que na VLAN 10, este switch, como um todo, tem este IP. Isto quer dizer o quê? Se eu receber um ARP request com o target IP 10.1.10.1 em qualquer porta da VLAN 10, pode haver N portas da VLAN 10 naquele switch. Se eu receber um ARP em qualquer uma das portas daquela VLAN, ele vai responder, se o target IP for aquele. E ele vai responder, e até pode responder com MACs diferentes. Normalmente responde com o MAC address da porta onde é que ele chegou. Porquê? Porque a seguir o outro vai enviar então frames para ali e vai chegar na mesma porta. Vão perceber? Ok? ARPs e não só. Pacotes normais, qualquer pacote que chegue, a partir do momento que há um SVI, qualquer pacote que chegue na VLAN 10, ele vai olhar para o pacote IP que vem dentro da frame e ver se o destino do pacote IP e vai olhar para o destino e ver se sabe enviar aqui para o destino. Vai passar a fazer dúvida. Portanto, tudo o que chegar com o MAC address de destino a ser uma coisa dele, ele passa a descascar o pacote. É óbvio que se chegar aqui uma coisa na VLAN 10, cujo MAC address de destino é um PC que está aqui, não era para o meu MAC address, eu vou abrir a frame. Okay? Abro frames FFFF, podem ser ARPs. Portanto, FFFF abro, pode ser um ARP, por exemplo, pode ser para mim. Se for ARP, vou ver se o target IP, se eu tenho naquela VLAN, se eu tiver aquele IP naquela VLAN, eu respondo com o MAC address. Mas, a partir do momento em que tenho um SVI, sempre pode ser uma coisa no MAC destinado ao MAC address meu, que eu passo a abrir o pacote e a ver o pacote IP lá dentro. Só pelo facto de eu ter criado aqui SVIs para as duas VLANs, eu já consigo fazer routing entre as duas VLANs. No router a mesma coisa. Ok? Basta ver, eu ter aqui os routers fazem naturalmente routing entre os interfaces deles. Ou seja, o routing eu sempre estive a dizer que o routing não é plug and play como a internet. E não é. No entanto, o router, se for para fazer routing entre dois interfaces dele, também é plug and play. Estão a perceber? Não preciso configurar nada a não ser os IPs das portas. Porque o router, por omissão, o que está a fazer é encaminhar as redes das portas dele. E isso chama-se uma rede diretamente ligada. Portanto, quando eu ligo um router e configuro portas desse router em duas redes diferentes, automaticamente, se eu for ver a tabela de encaminhamento daquele router, estão lá essas duas redes. Com uma coisa a dizer, Directly Connect. São redes que estão diretamente ligadas a mim, portanto não é preciso configurar nenhum protocolo de encaminhamento nem nada. Porque eu sei chegar lá, estão diretamente ligados a mim. E portanto, se eu recebo uma coisa nesta porta, eu conheço esta rede. Aqui, a partir do momento em que eu configuro estes dois interfaces, eu tenho aqui duas redes logo. 10.1, 10.1. Na porta, imaginem que era a porta 1. Next hop, está logo ali. Porta 1. Ok? E depois tenho lá, isto com a barra 24. Aliás, aqui com 0. 10.1, 10.0, barra 24. E vou ter logo a rede também
10, 1, 20, 0, barra 24. Também vou estar lá, directly connected, porta 2. Quando aparecer um pacote destinado a um 10, 20 qualquer coisa, onde é que ele vai aparecer? Vai aparecer nesta porta. Porquê? Porque a primeira coisa que isto vai fazer é enviar um ARP e vai descobrir o MAC address desta porta, porque aquilo é a gateway dele. E a seguir, então, vai construir uma frame em que mete aqui este endereço MAC desta porta e envia para lá. Quando eu recebo uma coisa que o MAC é meu, puta, o MAC é meu, abro, frame, olho para o pacote, qual é que é o destino? 10, 20, 1. 10, 1, 21. Eu conheço esta rede, vou à minha tabela de encaminhamento, conheço. Tenho aqui a 10, 1, 20, 0, barra 24, e neste aqui o 10, 1, 21 pertence àquela rede. Para onde é que eu tenho que enviar aquilo? Para o next hop que eu lá tiver. Qual é que é o next hop? Se isto é directly connected, é o porto tal. Está ali. Isto aparece também no caso dos SBIs. A partir do momento em que eu configuro os dois SBIs, eu também tenho aqui na tabela de encaminhamento aquelas duas redes com uma diferença. Ali é directly connected num determinado porto. Aqui vai aparecer directly connected na VLAN 10. Isto quer dizer o quê? Que há mais do que um next hop. O next hop é todas as portas de VLAN 10. Como é que eu faço isto? Quando eu receber lá uma frame para o 1021, por exemplo, ele vai à tabela de encaminhamento e aqui tem lá que 1020 0/24 está directly connected VLAN 20. E o que é que ele vai fazer? Descascou o pacote, viu? O destino é 1020, 101, 10.1, 21. 10.1, 21, eu tenho a rede 10.1, 20, 0/24. Pertence a isto. VLAN 2. Não sei exatamente qual é o porto. O que é que ele vai fazer? Vai fazer um ARP também. Vai fazer um ARP request. Mas eu sei que isto está na VLAN 20. Então o que é que eu vou fazer agora? Digam-me lá quem é que tem o 10.1, 21 nesta rede. Se alguém tem. Vai fazer um ARP request. O próprio router ali. O switch, quando está a fazer de router aqui, vai fazer um quê? Um ARP request no VLAN 20. Uma frame FFFFF. Está ETP 10.1, 21. Não é 10.1.21, desculpem. Aqui nunca podia ser o 10.1.21 porque isto é o interface aqui da própria gateway. 10.1.22, ok? Vai fazer um ARP com 10.1.22 como target IP. Isso vai chegar a toda a gente da VLAN 2. Porquê? Porque ele vai meter isto em todas as portas da VLAN 2, com o FFFF, da VLAN 20, desculpa. Vai chegar a todos os hosts da VLAN 20. Se houver lá um com aquele IP, vai responder com uma MAC address. Quando responder com uma MAC address, ele então pega no pacote e envia para aquele. Obviamente que este ARP só é feito à primeira vez, depois ele tem uma ARP table, em que vai ter os vários mapeamentos de IPs de destino para uma MAC address dentro daquela zona. Por acaso, isto acho que não conseguimos ver. Eu, por menos, não me apercebi disso. Eu fiz logo o ping. No NVIDIA Edge, isto até aparece logo o ping. Mas, por exemplo, no Packet Tracer, que está a simular a routers Cisco, às vezes acontecia. Quando fazemos o ping tem um TTL, tem um time to live, que por omissão são os microsegundos, ou os milissegundos. O que é que acontece? Às vezes o primeiro pacote falha, mesmo quando aquilo está a funcionar tudo bem, porque ele não falha. Ele chega lá e a resposta também chega, só que a resposta demora mais do que o time, do que o tempo que aquilo está à espera e ele diz que falhou. E porquê é que demora mais do que o tempo que está à espera? Porque no primeiro há dois arcos. Há o arco do doce à procura da gateway, resposta da gateway, depois envia o pacote para a gateway, certo? Depois a gateway, se for multilayer switch com SIs, vai enviar outro arco para dentro da VLAN da destino para o host do destino responder, e isto demora às vezes mais do que está configurado no comando ping aqueles. Eu tive a experimentar muito VDWE e por acaso aquilo dá logo. Não reparei, por acaso nem reparei logo bem. Se calhar até aconteceu, mas nem reparei. Mas pareceu que não. Que nem o primeiro falha. Vão logo todos. Mas pode acontecer no primeiro falhar. E se o primeiro falhar, ele não falhou. O que acontece é que o ping é um pacote ICMP, tem um request e um reply. Ele vai receber o reply. Se aquilo estiver a funcionar bem, ele vai receber o reply. A questão é que o comando normalmente só espera uns X milissegundos por esse reply. Senão mete logo a mensagem a dizer que não recebeu. E às vezes, com esse estado comercial, nesse primeiro pacote demora mais do que esse milissegundo. Só não percebi uma coisa da explicação. Sim. No caso, quando se estava a explicar que ele vai
encontrar o VLAN 21 a partir daquela do Slash 24. Sim. Então sabia que a VLAN 21 A 20. são tudo portas da VLAN 20? Uma VLAN corresponde a uma rede e ele vai enviar em todas as portas da VLAN 20. Esse sabe. Para encontrar a 21, 22... Não há 21, 22, só há 20 aqui. Para encontrar os vários IPs daquela VLAN. Não é outras VLAN, os vários IPs daquela VLAN. Ele vai enviar arcos pela porta 20. Se aparecer um com o 10.1.20.3, endereço IP, 10.1.20.3, ele vai fazer um arco em todas as portas da VLAN e ver se alguém responde com tudo. A primeira vez, depois guarda isso durante um tempo. Então no caso, todos os endereços sequentes do Flash 24 vão estar mapeados numa porta da VLAN 20? Não. Então, podem estar em várias. Se eu tiver mais que uma porta, eu não sei qual é que é a porta para onde ele está acessível. Por isso envio por todas. Ok, agora, uma VLAN tem uma rede. Neste caso, que é o barra 24, tem 255. Pode ter 255 hosts diferentes aqui. Todos eles pertencem à VLAN 20. Eu posso ter aqui uma data deles. E neste caso, por acaso, estão todos nesta porta. Mas eu posso ter aqui mais do que um switch e ter aqui outros. E eles estarem noutra porta da VLAN 20 aqui. Isso é indiferente. Estão todos associados ao mesmo SVI. Estão todos associados ao mesmo SVI. Tudo o que é da VLAN 20 é o SVI. O SVI, o que faz é dar um IP àquele switch naquela VLAN. Depois esse IP pode ser usado como gateway, porque ele depois sabe fazer routing, e a partir do momento em que eu dou aqui um IP, ele passa a conhecer aquela rede, ele tem uma interface daquela rede. Depois vamos ir para a frente, que eu para aprender redes, eu não tenho interfaces de protocolo de entendimento. Mas para fazer routing entre redes nas quais eu tenho interfaces, não preciso de protocolo nenhum. Isso é o que o router faz. Se eu ver o IP destino é uma interface de uma rede de uma porta dele, eu envio para o configurar isto. Isto aqui é um bocadinho diferente entre Cisco e NV e o Cumulus Linux. Nos multilayers Cisco, eles por omissão são switches. O que quer dizer que se eu quiser que eles passem a fazer routing, eu tenho que começar por fazer este comando. Aqui. Enquanto eu não fizer este comando, se eu tentar dar um endereço IP, uma porta não vai funcionar. Se eu tentar criar um SVI, ele também não vai deixar. Não, mentira. Eu posso criar um SVI. Porquê? Porque às vezes criam-se SVIs e não é para fazer routing. Às vezes eu posso criar um SVI e é só para eu ter um IP naquela rede. Por exemplo, para um host daquela rede poder fazer ping àquele IP e para ver se eu consigo chegar àquele switch. Okay? Portanto, eu até posso criar os SVIs, mas se eu não fizer este comando, o que é que não vai acontecer? Isto não vai dar origem a rotas, às tais rotas direct no connector. Estão a perceber? Ele não vai interpretar aquilo como eu ter esta rede diretamente ligada a mim. Não, a única coisa que ele vai fazer é, eu tenho este IP, nesta VLAN, portanto, se aparecer um ARP nesta VLAN à procura deste IP, eu vou responder com o meu MAC adressa. E marado, isto vai permitir o quê? Que alguém consiga falar comigo usando o meu IP daquela rede. Para eu saber fazer routing, tenho que depois ter o comando IP routing para que o SVI, para além dessa função de dar um IP numa rede àquele equipamento, numa VLAN àquele equipamento, fazer com que aquela rede passe a ser reconhecida como uma rede que está diretamente ligada. A partir do momento em que ela é reconhecida como uma rede em layer 3, eu então, quando receber uma coisa para um IP que não é meu, mas que é para aquela rede, eu sei que posso enviar para aquelas portas, porque aquelas portas são daquela rede. Então aqui é criar os SVIs, interface VLAN 10, dar um IP. Normalmente é preciso fazer o comando no shutdown, porque elas começam administrativamente em baixo. E assim é isto. No NVDOE também é parecido, só que nos comandos de lá. Portanto, mais uma vez, o NV7. Aqui, qualquer configuração de interface é sempre NV7 Interface. Também já tínhamos visto isso quando tínhamos os portos em modo ACS, em vez de Layer 2. Depois, diferença. O que é que nós fazíamos aqui a seguir?
punhamos um porto físico, por exemplo, SWP5, SWP6, switch port 1, que é assim que se chamam os portos físicos dos comuns Linux. Agora, não é. Dou-lhe o nome da VLAN, VLAN 10. No nosso caso de trabalho, VLAN 2, VLAN 3. Type, SDI. Okay. Isto cria o SDI, mas ele não tem IP, não tem nada. A partir do momento em que eu já fiz este comando, posso fazer nv set interface VLAN 10, que ele já existe. Ok? E agora, base interface BR default. Isto é para dizer que ele pertence ao domínio de bridging que eu já lá tinha, com as VLANs que eu já lá tinha configurado. Porque o SDI está associado a uma VLAN. Portanto, aqui o que é que eu estou a dizer? Que eu tenho um SDI na VLAN 10 e que isto está associado ao BR default. Isto quer dizer que eu antes tive que criar a VLAN 10 no BR default. Portanto, eu antes tive que fazer o NV set bridge domain, BR default, VLAN 10. Tive que criar a VLAN 10 no BR default, pelo bridge domain. Set interface outra vez VLAN 10, continua a ser a configuração do SVI da VLAN 10, e agora aqui o comando que eu pôr o IP address. Sendo que aqui até é mais simples, porque no Cisco tem que ser com o dot decimal, e aqui vocês podem usar o slash. Que é muito mais fácil de fazer, nem usar uma calculadora nem nada, para saber quanto é que aquilo corresponde em dot decimal. É mais fácil, é só pensar em qual é que é a máscara que precisam, de acordo com a rede que querem fazer, e porem logo ali o barra com o número dos bits da máscara. Sim. Depois o address tem que ser diferente do padrão 20. Sim. Ok. E aqui está enganado, desculpa, isto deve ser o 20 aqui. Aqui é 20. Eu tive a pôr os comandos aqui à mão e esqueci, depois copiei para baixo e não mudei o valor. Ali é 20. Ok? Mesma coisa para o 20. Obviamente que o 20 está na rede 20. Ali é 20. Neste caso estou a dar .1.1, podia dar o que eu fizesse. Às vezes usamos o 254, por exemplo. Ou usamos o .com 254. Usamos assim 10 fotos. Porquê? Porque tipicamente estes SVIs depois vão ser gateways. Daquelas valores. Para já não são, mas eu depois sou. Mas podem ser. Porquê? A partir do momento em que eu faço isto, aqui não é preciso fazer o IP routing. E ao contrário, eles provavelmente são mais úteis. Se eu quiser que eles só façam esse switch, é que tenho que fazer lá um unset, uma coisa. Aqui temos sempre que fazer o nv-config apply, senão não fica logo funcionando. Se não ser a 2 e 3, é o 10.1.2. Não, aqui, se houvesse a 3, não, tem que ser outra rede, ou seja, estes 3 têm que ser diferentes. Tu podes ter mais que um SDI, não tem a utilidade normalmente. Podes ter mais que um SDI e ter números diferentes, é possível. O que vai acontecer é que, por exemplo, no trabalho, vocês podem ter SDIs da VLAN 2 e 3 no switch de distribuição de um lado e no outro lado também ter 2 e 3. Mas, no entanto, depois para os hosts, só que eles é que vai ser feito. Vamos ver, apesar do outro também lá ter um SDI. Mas isso depois tem implicações na maneira como o tráfego flui. Porquê? Porque se eu puser os SDIs dos dois lados, ambos os switches conhecem as duas gates. O que quer dizer que conseguem fazer routing sem precisar de protocolo. Se eu só puser um SBI da 2 aqui e um SBI da 3 aqui, este só conhece a rede 2 e este só conhece a rede 3. E aí já vou precisar de protocolo de encaminhamento para este dizer A2 que conhece a 2 e este dizer A3 que conhece a 3. Como eles têm as VLANs, eles podem ter os dois SBIs, porque eles até têm aquilo diretamente ligado. E, no entanto, apesar de eu ter dois SBIs, são os SBIs, ou de um lado ou do outro, que eu escolher, é que vai ser gateway para os hosts. Se eu quisesse configurar a não, podia pôr os hosts de um lado a usar um como gateway e os outros a usar o outro. Mas como normalmente eu faço isto com um servidor DHCP, no servidor DHCP eu tenho que dizer qual é que é a gateway. E aí depois só escolho um. Né? Se bem que existe maneira de dar uma gateway alternativa também. Por acaso eu não tenho aqui nos slides. Um SBI está a funcionar quando? Se a VLAN existe. Porque se eu fiz uns planos para criar a VLAN, eu acabei de dizer, tinha que ter feito antes, por exemplo, no NVDA, tinha que ter feito antes o comando para criar a VLAN 10. Senão ele vai deixar de fazer o comando, mas depois aquilo é como se não tivesse lá nada. Mesmo fazendo o NV config apply, se eu for ver a tabela de rendimento, não vai aparecer lá aquela rede,
Se eu for fazer um show com interface, ele vai dizer que não dá o Photoshop funcionar. Ok? Porquê? Porque ele não sabe o que é que fazer com aquilo se não tiver nenhum porto. Se aquela VLAN não existir, se não tiver nenhum porto naquela VLAN. Porque se aquilo é uma maneira de dizer que eu tenho aquele IP naquela VLAN, se eu não tenho a VLAN, eu não vou receber nada. Nenhum ARP request para aquela IP, nada disto. Ok? Portanto, tem que existir e estar ativo na VLAN database do switch. No caso do Cumulus Linux, a VLAN database é o que nós chamamos o bridge domain. Aquele BR default. Se eu já criei o SDI e não está administrativo em baixo, e tem que existir, para além da VLAN existir, também tem que existir pelo menos um porto daquela VLAN. Seja uma trem, seja um porto em modo acesso, tem que existir pelo menos um porto. Né? Uma vez, se não houver pelo menos um porto, eu nunca vou receber um ARP à procura daquele IP, e aquele IP não vai servir para nada. Nos switches, seja nos multilayer switches da Cisco, seja no Cumulus Linux, então a partir de agora eu posso ter interfaces que não têm IP, que era o que nós vimos até esta aula, que são de modo acesso ou de modo treino, e só têm layer 2, e se vocês repararem na configuração que nós fizemos, e está lá o sumário da WhatsApp, etc., não se faz, eu não faço comando IP address, não tenho nenhum IP, nenhum daqueles interfaces, não tem IP. Mas os interfaces podem ter IP. Isso é o que nós chamamos de um routed interface. Ok? Configurar um routed interface é muito simples. Portanto, no caso da Cisco, tenho que ter o comando IP routing, senão não faz sentido. Primeiro, ele nem sequer deixa. Depois vou ao interface. Aqui é preciso dizer que ele não é um switch port. Por omissão na Cisco, eles são switch ports. Ou seja, não têm IPs que são para funcionar ou em modo acesso ou em modo trans com VLANs. Tenho que dizer que ele não é um switch port mais e que qual é o IP. Okay? Que eu vou pôr. No caso do Cumulus Linux, é ao contrário. Os interfaces são todos routed por default. Ok? O que nós fazíamos antes era ao contrário, fazíamos isto. Em vez do set, fazíamos isto com o set, se vocês forem ver. Fazíamos o set, interface, e dizíamos que ele pertencia ao bridge domain e punhamos o modo. Era ao contrário, tinha que dizer que ele era ser em layer 2 e depois dizer, se fosse access, tinha que dizer que era access, se for track não é preciso, basta dizer que está no bridge domain, mete todas as VLANs que existem no bridge domain. Ok? Se por acaso tiverem feito isso antes, precisam de fazer aquele unset. Para ele deixar de estar naquele bridge domain. Neste caso, se só tivessem feito este comando, ele era uma tranca. Mas mesmo que tivessem feito este comando, com o set em vez do unset, e com o modo access, também basta fazer o unset. A partir do momento em que o tiram do bridge domain, ele também vai deixar de ser um porto de acesso daquilo. Ok? Se isto nunca teve feito, nem sequer precisam de fazer isto. Portanto, eles são por omissão, são routed, portanto vocês podem logo fazer sudo nvset interface, o interface e dar um IP. O que é que acontece? No interface que tem um IP e que não é nem uma trama, nem um modo access no layer 2, ele vai sempre olhar para o IP quando recebe alguma coisa ali. Ok? Outra implicação que isto tem é que, por exemplo, aqui, cada interface destes, se tiver um IP, tem que estar numa rede diferente. Vou ver? Se isto for em layer 3, cada coisa daquelas tem que ter um IP de uma rede diferente. Não podem ser IPs da mesma rede. Porquê? IPs da mesma rede não faz sentido. Só faz sentido em IPs de layer 2. Porquê? Porque é aí que é o mecanismo do ar. Diz-me lá, quem quer uma cabeça deste IP, desta rede. Ok? Então, coisas ponto a ponto, em que ambas as pontas têm um IP address, ambas as pontas têm que ter um IP address da mesma rede. Portanto, isto, A e B tem que ser da mesma subnet IP. Mas esta subnet IP deste link tem que ser diferente deste, tem que ser diferente deste, tem que ser diferente deste, tem que ser diferente deste. Isto quer dizer o quê? Que normalmente neste tipo de coisas nós usamos uma máscara muito comprida. Porquê? Aquilo é uma rede que tem o quê? Dois hosts, que são as duas pontas do link. Portanto, poderia ser um barra 31, que é o que anda de 2 em 2, mas como tudo a 0, 0 por esta rede, tudo a 1 é o broadcast,
2 em 2 não chega, qual é que é o outro a seguir? 4 em 4, que é um barra 30. E então temos tudo a zeros é a rede, depois o endereço para o primeiro host, o endereço para o segundo host, depois tudo no museu broadcast. Ok? E anda de 4 em 4. Portanto, normalmente eu uso barra 30 ali. Se tiver muitos endereços, e vamos ver aqui exemplos onde ele não está a usar. Aqui não está a usar um barra 24, mas é um disparate. Estou a gastar. Aqui estou a gastar. Para 2 hosts, estou a gastar 255 endereços. Porque os 2 hosts são só as 2 contas do mim. Porquê? Porque quando eu estou a considerar a data de interfaces, o router são tudo redes diferentes. Porque o que ele faz para enviar umas portas para as outras é dificultar uma rede diferente e ir à tabela de encaminhamento e ver onde é que está diretamente ligada aquela rede. Falta-nos só uma coisa para terminarmos, ok? Começámos um bocadinho mais tarde. Que é, portanto, isto já vai fazer, é o Ether Channel e depois vemos aqui só os comandos para verem este igual de encaminhamento. Portanto, Ether Channel já tínhamos visto em Layer 2, certo? No caso do Linux é juntar aquilo no bot, dizer quais é que são os membros e depois dizer que pertence ao Windows Domain Default para dizer que passam lá aquelas violentas. E depois também há um comando que eu posso pôr para dizer se passam todas ou não. Na Cisco igual, tinha que criar Ether Channel e depois dizer que eles estavam em modo treino nas duas portas. Funciona também em Layer 3, ou seja, eu também posso agrupar portos para serem vistos como se fossem só um, que é para poder ter só uma interface, um IP para aquilo. Portanto, o que é o objetivo aqui? É eu agrupar isto, que é para poder ter só um único IP aqui. Okay. Em vez de 2. Por causa de poupar endereços. Aqui, nem é tão crítico como no Layer 2. Porquê? Porque se eu tivesse IPs diferentes, provavelmente ele ia usar isto como 2 caminhos diferentes. E até ia fazer um load balancing. Portanto, essa parte até se me safava. Não tenho o problema dos loops. No Layer 2 eu também precisava fazer agremições ali, porque senão aquilo é um loop e eu corto e eu só uso sempre um. O spanning tree corta sempre todos, menos um. Ok? E então derrotava o propósito de ter aquilo. Aqui não tenho esse problema, mas tenho outros. Se eu tiver a pôr IPs em todos, o que é que vai acontecer? Já estou a gastar endereços e depois na tabela de encaminhamento vou ter não sei quantas redes. Que é só para fazer aquilo logo. Em vez de ter só uma rede, como eu disse, uma rede com 2 hosts, não, tem que ter 1, 2, 3, os links todos que houvesse ali, cada um na sua rede. E depois não faz sentido nenhum ter essas 3 entradas na tabela de encaminhamento que são todas para o mesmo switch, não é? Então também é útil aqui usar o LSAP para evitar isso. Fazer bundles. Aqui eu separei só por coisa. Isto no Cisco tem que ir a cada um dos interfaces. Dizer que ele já não é um switch port e que está no channel group tal. Portanto, aos dois, dizer isto. E depois, no port channel que ele cria, também dizer que é um switch port e então pôr aqui o endereço IP. O NVDOE tem uma maneira mais fácil de configurar bundles, já tínhamos visto no caso do Layer 2. Porquê? Porque o NVDOE está feito para ser automatizado depois da configuração. Então eles tornaram isto mais modular possível. Okay? Portanto, aqui é fazer o set do interface bond e fazer os comandos member para acrescentar aqui os members. Portanto, aqui quero o 2 e quero o 3. Isto é exatamente o mesmo comando, só que eu vou dizendo aqui os members que eu quero, quantas portas eu quiser. Depois, dizer que o bond é LACP ou static, que é o outro modelo que há, se quiserem que seja static. E depois fazer então o IP address do bond. E pôr o IP que eu quiser para aquela porta. Verificar isto. Nos switches da Cisco existe este comando que é o show IP routed. O que é que aparece quando eu tenho só SVIs? Isto só, estou a ver aqui com o D, Direct Connected. Isto será o caso em que eu criei 2 SVIs. Estão a ver? Neste caso até para a mesma VLAN. Ok.
Isto aqui tem qualquer coisa mal. Isto não pode ser para a mesma VLAN porque são duas redes diferentes. Aqui. Ok? Exato, isto não faz sentido aqui. Isto não pode ter, até porque e depois o interface que ele tem aqui é o 10. Que nem faz sentido nenhum. Não sei de onde é que veio este slide, mas pronto. No caso do NVDA, vocês podem fazer isto de várias maneiras. Ver os SVIs. Eu na Cisco já incluso ali os outros também existem para ver os SVIs. Podem fazer aqui o sudo com o NVShow Interface VLAN 2. Okay? Mostra-vos o interface, o tipo, se ele está a funcionar ou não. Qual é que é o bridge domain que ele está associado? Porque um SVI é a router que está a fazer a fronteira, né? Está a associar um IP de uma rede a um VLAN. Qual é que é a VLAN que eu dei, o nome que eu dei ao SVI, qual é que é o endereço que eu dei e o MAC. Depois podem fazer este comando que mostra logo os dois. Este por acaso não experimentei lá, porque às vezes estes com ranges nem sempre funcionam em todas as versões do Windows Linux. Aqui ele mostra logo os dois, VLAN 2 e VLAN 3. E o equivalente àquilo que eu mostrei do show IP route é este. Show VRF. Porquê? Porque o routing no Windows Linux está separado de uma coisa que se chama o Virtual Routing Function, que é aquele VRF, que pode haver mais do que uma também. Da mesma maneira que é o Bridge Domain. É o equivalente ao Bridge Domain, mas para routing. Tanto que aqui tem que ter um nome. Normalmente é a default, mas, por exemplo, na nossa simulação existem duas VRFs. Existe a default e existe uma VRF que é da rede de management, que lá está feita automaticamente por ele. Que é aquela rede automática com switch que vai dar um IP diferente daqueles que vocês vão usar no trabalho, vai dar um IP diferente, porque até está noutra VRF. É como se fosse um equipamento que estivesse ali fisicamente separado. Portanto, neste caso quer ver a default, que é a que vocês vão estar a usar, router, e isto é de Routing Information Base, que é um termo que se usa em routing, okay? Que é a tabela de encaminhamento, na verdade. O que é que eu tenho quando tenho SVIs? Aqui aparece o local loop. Isto é o local loop porque aquilo é montado em cima do Linux. Portanto, aquilo acaba por ter um local loop no 127.0.0, que é um loop back address. Depois vocês vão poder ter outros loop back addresses criados por vocês, mas tem este loop back address também. E depois tem, que é aquele que os computadores também têm normalmente, e depois tem aqui os das SVIs que foram criadas, que vão aparecer como directly connected na VLAN tal. Quando aparecer qualquer coisa aqui, o destino é esta rede. Vou fazer o ARP em todas as portas da VLAN 2, ou se já tiver no minha ARP table, vou enfiar da porta da VLAN 2 para aquele endereço de destino. Se eu já estiver na ARP table, ok? Normal que eu já saiba qual das portas da VLAN 2 é que tem aquele MAC address. Eu sou uma bridge, certo? Quando ele respondeu ao ARP, eu vi o MAC address da origem dele, chegou a mim naquela porta. E, portanto, quando agora aparece uma coisa que é para aquele MAC address de destino, eu já sei que é naquela porta. Então, o que é que nos falta para não termos... Olha, isto agora... tive aqui um break. O que é que nos falta para conseguirmos falar entre VLANs desde que exista um equipamento, que é o que nós vimos nesta aula, existe um equipamento que conheça as duas redes. Reparem que até agora é possível falar entre as duas se eu tiver um SDI para as duas no mesmo switch, ou se eu tiver um router e usar duas interfaces do mesmo router para fazer de gateway. Ok? Portanto, este é o ponto onde estamos. Sabemos configurar a Layer 2 para toda a gente conseguir chegar com ARPS a toda a gente daquela rede. Tendo isso, consigo chegar à gateway, que é um host daquela rede, e vimos o que é que pode ser uma gateway. Uma gateway pode ser ou uma interface no router, ou um SDI no switch. Okay? Ou um SDI num multilayer switch, porque ele aí está a ser switch e router ao mesmo tempo. Okay? Então o que é que falta para eu conseguir testar isto com hosts?
eu tenho que dizer ao host qual é que é a gateway que eu tenho que usar, para além do IP. O IP, nós, na aula prática da semana passada, disse que vocês podiam pôr estático. IP, ADDR e pôr. Eventualmente também podem usar um comando estático para dar a gateway. Mas para não andar, nós normalmente não andamos sempre a fazer isto. O que é que nós fazemos? Temos um servidor DHCP. Esse servidor DHCP, de maneira mais simples, é ele estar num sítio que é acessível por Layer 2. Porquê? O DHCP Server é um protocolo que vai em cima da internet, mais uma vez. Porquê? Porque eu nem sequer tenho IP. E nem sequer, se nem sequer tenho IP, nem sequer sei fazer atos. Portanto, o DHCP é uma coisa muito simples, que é, eu faço um pacote de DHCP e meto aquilo dentro de uma frame da internet broadcast. FFFF. Isso chega aonde? A todos os sítios a nível LAN. Só. Portanto, o meu servidor tem que estar na minha VLAN. Se ele tiver na minha VLAN, tem problemas. Porquê? Porque é lá que vai chegar o DHCP request. Não vai chegar a mais lado nenhum. Então, muitas vezes, isso é o que acontece. Por exemplo, lá em casa, vocês têm o servidor DHCP no router. Certo? E o vosso router é acessível por Layer 2 todos os vossos hosts que lá estão em casa. Porque aquilo é Wi-Fi. Não? Se não for Wi-Fi, estão lá ligados pelo cabo na parte, porque aquilo também é um mini switch atrás. E também estão na mesma VLAN. E aquilo do FFFF chega lá. Okay? Portanto, isso é um cenário muito comum. Que é o servidor DHCP, na realidade, está mesmo na minha rede Layer 2. Então, se estiver, é ir a esse sítio, que é acessível por Layer 2, por exemplo, pode ser o multilayer switch da Cisco, e configurar. Isto é a configuração na Cisco. Esta primeira linha serve para excluir endereços. Porquê é que eu preciso excluir endereços? Porque, por exemplo, já vai existir de certeza um SDI, né? Naquela rede, pelo menos um SDI, porque senão eu não vou ter gateway. Ou já vai haver um router que tem interface com o IP daquela rede. Portanto, uma destas duas coisas vai acontecer, senão eu não posso ter gateway, certo? Gateway tem que ser ou uma interface do router que tem um IP naquela rede, ou um SDI que tem um IP naquela rede. Portanto, esses têm que ser excluídos aqui. Eu não posso dar isso aos hosts, porque esses IPs já existem e vão ser os da gateway. Ok? Portanto, esses IPs que já existem, vai estar aqui, este é o da gateway. Estão a ver aqui? No caso da Cisco é este default router. Na Cisco funciona assim. Eu digo quais é que são excluídos, dou um nome a isto e depois digo a gama de endereços que eu vou atribuir. Mas como a gama é dado como comando network, eu tenho que ter os excluded para dizer quais é que já não podem ser dados. Estão a perceber? Quais é que já não podem ser dados daquela rede. Depois existem os comandos options que podem usar aqui na Cisco, que servem para coisas. Por exemplo, este option 150 é para dar o IP de um servidor VoIP. De telefones VoIP. Fazer chamadas. Depois temos aqui a duração, quanto tempo é que dura. Isto é facultativo, pode não ser preciso pôr. Ok? E aqui é a configuração do SDI. Se não existir este SDI, este servidor de DHCP não vai funcionar. Porquê? Porque está lá configurado o servidor de DHCP e o switch até está no domínio de broadcast. Portanto, o pedido chega lá. Mas chega lá um pedido de DHCP, eu tenho um servidor de DHCP, mas eu tenho que ter um SDI. Porquê? Porque aquilo chegou numa VLAN. Aquilo não é FFFF, chegou numa VLAN. No melhor do pior dos cenários, não foi configurar nada, chegou na VLAN 1, que é a VLAN do default. Eu só vou dar um endereço se eu souber que se eu tiver um IP naquela VLAN, senão ele não dá endereços. Portanto, isto tem que ter um SDI aqui configurado antes. Senão ele nunca vai dar endereços. Porque ele não sabe associar a rede que eu estou a dizer que é para dar, tem que verificar se essa rede bate certo com a rede que eu tenho para aquela VLAN. Portanto, isto não pertence ao DHCP, mas o DHCP só funciona se vocês tiverem um SVI daquela rede. No caso do Cumulus Linux, que é o que vocês vão usar no trabalho, como é que fazem? Neste cenário, que é a mesma coisa, ou seja, e é o cenário do vosso trabalho, vocês podem pôr um daqueles do distribution. Quando têm as VLANs dos dois lados, no distribution, porque as gateways têm que ser lá em cima. Quando tiverem um cenário que tem a VLAN só cá em baixo, poder ser tudo ligar essa vida, pode ser o switch logo cá de baixo. Mas em ambos os casos é um switch que está na mesma coisa Layer 2 de vocês. Sudo env set service DHCP server, default pool, aqui é a rede que eu vou dar, vou ver.
Esta é a rede, por exemplo, isto é, eu vou dar a rede 10.8.2, no meu caso para a VLAN 2, aqui. Isto é um nome que eu dou, normalmente a gente dá um nome VLAN 2 qualquer coisa. E aqui não preciso do excluded address porque isto diz qual é a rede, mas ele não vai dar a rede toda. Eu depois tenho este comando para dizer qual é que é a gama de endereços dentro daquela rede que eu posso dar. Neste caso estou só a dar do 10 ao 200. O que já me deixa do 0 ao 10 entre 200 ao 255 para SVIs e essas coisas. Eventualmente no vosso cenário não precisam disto tudo. Se usarem os 253 até podem dar do 1 ao 200. E depois usam para os SVIs 253 e 254. Se usarem o 1 e o 2 para os SVIs, ali podem pôr do 5 ao 254. Sempre é um range mais extenso? Sim, sim, sim. Deve haver uma maneira de aqui dar só 3 ou 4, mas normalmente queres um bloco. Pois, muito importante, a gateway. Se o meu HCP está normalmente aqui, DSP e gateway. Na Cisco basta pôr isso e ele funciona. No Windows Linux vocês têm que dar um domain server, senão ele não dá. Experimentar. Ele não responde a pedidos enquanto não tiver lá o domain server. Porquê? Normalmente no mundo real eu tenho que dar um servidor DNS também. Podem configurar o 8888, que é o da Google, não interessa, na verdade aquilo depois lá numa coisa nunca está ligado para fora. Embora deve haver maneira de ligar aquilo para fora. Parece que investigar isso que até era giro vocês verem. Pode haver maneira de ligar aquele router que lá está em cima a simular a internet, em vez de lá estar num boot como eu pus, ligar aquilo mesmo à internet e depois vocês verem se depois cá de baixo conseguem pingar um Google ou coisa qualquer, ou resolver nomes, porque se resolverem nomes estão a conseguir ir a este endereço. E quer dizer que está tudo bem configurado no meio, no routing, a rota default para chegar lá acima ao ponto de saída, etc. Mas não sei se aquilo tem isso. Eu pus lá um boot para simular isso. Vocês podem pôr lá num boot que é para porem uma rede que não existe em mais lado nenhum, que é para depois testarem a rota default, que seria a rota que mandava as coisas para a internet. E pronto, isto é assim quando eu estou na minha rede Layer 2. Não tem nada que saber, é dizer qual é a rede, dar o nome, dizer o range de endereços, dar uma gateway e o domain. O que é importante aqui? Saber qual é que é a gateway. O que é a gateway lá no vosso site, porque se não é SDI daquela VLAN. Depois tenho que tentar pensar qual deles é que escolhe. Se, por acaso, não tiverem um dispositivo que saiba fazer DHCP, ou então querem usar um servidor de DHCP qualquer, um software que faz uma coisa qualquer, ou por algum motivo de segurança, ou seja, aquilo que for, querem usar um servidor de fora. Ou, por exemplo, um servidor que obriga a haver algum tipo de autenticação, ou qualquer coisa assim. Pronto, se por algum motivo têm que usar um servidor de DHCP que está fora da vossa rede broadcast, tem problema. Porquê? Porque o DHCP request é uma coisa enfiada no FFFF, ele nem sabe IP nenhum, nem sabe nada ainda, só chega ali. Então o que é que vocês podem fazer? Há maneira de eu fazer o quê? Isto vai chegar a quem? Só vai chegar a quem está naquela VLAN. Portanto, vai ter que haver alguém naquela VLAN que sabe o que é que há de fazer com aquele DHCP request, mesmo que não seja ele a responder. Estão a perceber? Então, na Cisco, há esta maneira que é, quem é que é normalmente? É o SVI, não é? Porque o SVI é que tem um IP naquela rede, está ligado àquela rede, e é o SVI que faz estas coisas de fronteira entre as VLANs, entre o Layer 2 e o Layer 3. Então, o SVI recebe o FFFF com o DHCP request, certo? E como recebe FFFF, também vai olhar para aquilo, porque FFF todos olham. Portanto, quando eu crio um SVI, eu passo a ser mais um host daquela rede. Se eu sou mais um host daquela rede, é ali que eu vou conseguir receber coisas do Layer 2 FFFF. Portanto, se alguém enviar um DHCP request, vai chegar ali. Então é ali que eu tenho que fazer qualquer coisa. E essa qualquer coisa é o quê? No caso da Cisco é só simples, é só escrever aqui este comando IP helper 10.1.101. E o que é que ele faz? Apareceu aqui uma frame FF que é um DHCP. O que é que eu vou fazer? Vou pegar nesta frame, vou enfiar isto dentro do pacote IP, destinado a este IP, e vou enviar para o IP helper. E o IP helper é o servidor DHCP que vai fazer o quê? Não vai receber um DHCP request, vai receber um pacote IP com este destino. Pacote IP normal. Mas como é para ele, vai ver o que é que lá vem dentro. E depois, como é uma implementação do DHCP, vê que o que vai lá dentro é uma frame
com um pedido de DHCP e responde àquilo, volta a meter no pacote IP, que vai com destino do SVI. Quando chega ao SVI, o SVI saca lá dentro aquilo, volta a fazer um pacote de DHCP normal dentro de uma frame e mete aquilo na veleira. Portanto, faz uma espécie de um encapsulamento, de um túnel, né? Em que mete o DHCP dentro de uma coisa IP, para aquilo chegar ao servidor de DHCP. Isto, o único sítio onde tem o nome IP Helper é na Cisco. E mesmo em alguns sítios da Cisco também já não tem este nome. Também tem o nome que vamos ver a seguir, que é o que está nos Linux. Como os Linux também dá para fazer isto, aqui chama-se DHCP Relay. Porque é um nome que é mais explicativo do que é que está a acontecer. Ele está a fazer relay, que é o nome que se dá em inglês às sexta-feiras. Né? E aquilo vem para mim e eu vou passar aquilo ao servidor HDCP. É a mesma coisa. Tem que ser feito onde? No SVI. Mais uma vez, porquê? Porque o SVI é o que pertence àquela veleira, portanto o SVI consegue receber os DHCP requests. Depois eu não tenho o servidor DHCP, não sei como responder àquilo. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar naquele pedido e vou enviar aquilo dentro do pacote IP para o IP que estiver aqui configurado como sendo o DHCP Relay Server. Isto às vezes acontece em data centers e afins, porque existem equipamentos no data centers que não têm o DHCP, porque não é muito comum para o cenário deles. E depois, de repente, eu só tenho equipamentos que sabem fazer o DHCP já fora do Layer 2. Então tenho que fazer uma coisa desta. Porque os DHCP só chegam à zona Layer 2. Então eu tenho que ter alguém, normalmente é um SBI do equipamento que suporta o Layer 2, que receba aquilo e depois consiga fazer um pacote IP e enviar aquilo para outro sítio. Este IP pode ser de outra rede e tudo. Porque normalmente o equipamento que tem SCI sabe fazer routing. Vão perceber? Como sabe fazer routing. E aliás, já faz sentido ser de outra rede. Porque se fosse da mesma rede não era preciso nada disto, não é? Se fosse da mesma rede não era preciso disto. Se fosse da mesma rede, tinha que estar na mesma Layer 2 e chegava logo ao servidor e o servidor respondia. Não era preciso nada disto. Pronto, isto é o sumário. Já sabemos. Mas depois, para a semana, pagamos no routing. Ok?